Falar sobre a profissão em si, antes da gente falar sobre ser consultora materno-infantil, antes da gente falar sobre a nova profissão, né, vamos entender um pouquinho o porquê se tornar consultora materno-infantil. Acredito que mais importante da gente entender como que funciona essa formação, como que funciona essa profissão, é o porquê que a gente deve investir nessa carreira. Primeiro, pelo fato de que ser consultora materno-infantil é uma forma da gente se tornar uma agente de transformação na vida de milhares de famílias. Milhares de famílias nesse momento estão em apuros, precisando de ajuda, precisando de orientação, mães que estão passando por vários desafios, crianças que estão sofrendo, crianças que vão ser desrespeitadas, que não vão ter empatia, que não vão ter acolhimento no momento que elas mais precisam, que é durante a infância. Crianças estão sofrendo, famílias estão sofrendo por falta de informação. Porque muitas vezes a forma com que uma família lida com uma criança está muito relacionada à forma com que os seus pais lhe educaram, cuidaram, ensinaram. Só que esse formato, apesar de ter funcionado para muitas pessoas, e muitas pessoas vão falar assim: "Mas eu sou muito grata pelo ensino que eu tive, pela alimentação que eu tive, pelo cuidado que eu tive". E eu sempre falo que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam com as condições que eles tinham, com as informações que eles tinham. Até eles terem acesso a novas informações e começar a olhar para a infância com outros olhos. Hoje, a gente tem acesso a muita informação. Tanta informação que a gente acaba se sentindo perdida, insegura, pelo fato de ter muita gente falando sobre muitas coisas ao mesmo tempo e muitas opiniões diferentes. E aí eu gosto de chamar isso de palpiteiro de plantão, porque vai ter muitos palpiteiros de plantão, muitas pessoas dando pitaco sobre como que a gente deveria cuidar, educar e conduzir os nossos filhos. E as famílias se sentem cada vez mais em apuros, sem saber o que fazer. E aí que entra uma fada da maternidade. É nesse momento que vai entrar uma consultora materno-infantil. Aquela mulher que tem em suas mãos não uma varinha mágica, uma varinha de condão, mas sim em suas mãos a informação correta para conseguir ouvir aquela família, entender quais que são as necessidades daquela família e conduzir aquela família. Esse é o principal papel de uma consultora materno-infantil, de uma agente de transformação, de uma fada da maternidade. É levar o pozinho mágico da informação para famílias que estão em apuros. E o que que acontece quando a gente faz isso? O que que acontece no momento que a gente orienta uma família? Quando a gente orienta uma família, quando a gente conduz uma família, a gente ajuda aquela família a viver em equilíbrio, viver conectada, viver uma maternidade mais leve, ter orientações para conseguir desenvolver uma criança da melhor forma possível, respeitar, orientar. Quando eu falo em respeitar uma criança, eu já contei várias histórias no Instagram, né, de histórias que eu vivenciei, de situações que eu vivenciei. Crianças que estavam sendo desrespeitadas aos olhos de quem está tá de fora. Mas talvez para aquela família não está faltando respeito, é a maneira com que ela tem de educar, a maneira com que ela tem de lidar com aquela criança. Só que para aquela criança isso é um sofrimento, para aquela criança vai ser uma criança que vai crescer com muitos traumas, com muitas dificuldades. Deixa eu abrir os comentários aqui, que daí a gente pode ir conversando pelos comentários também, mas fiquem bem à vontade para fazerem perguntas, para abrir a câmera, para a gente conversar. O objetivo dessa aula é a gente realmente fazer uma troca. Eu quero entender vocês, eu quero explicar para vocês sobre a profissão de consultora materno-infantil, mas o meu objetivo aqui é mostrar o quanto a nossa missão como consultora materno-infantil, ela é importante. O quanto a nossa missão ela é fundamental para que a gente consiga mudar uma geração. E quando eu falo em mudar uma geração, por que eu falo em mudar uma geração? Porque no momento que a gente orienta uma única família que nós estamos orientando vai ser uma geração que vai estar sendo mudada, que vai estar sendo impactada. E eu quero perguntar para vocês, quem aqui se sente tímida,
Quem aqui tem vergonha? Quem aqui tem, medo de expor o que está pensando, o que está sentindo? Quem se sentir confortável e quiser colocar nos comentários aqui no chat, pode colocar, se não apenas pensa, reflete a respeito disso. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a forma com que a gente foi criado impacta diretamente nas nossas ações e nos nossos comportamentos na vida adulta, diretamente. E muitas de nós tivemos uma educação muito rígida, uma educação que foi muito pelo caminho do medo. Você precisa fazer isso porque eu estou te mandando, e não o porquê que eu preciso fazer isso. E o fato da gente ter crescido dentro de uma educação assim, faz com que a gente tenha muitas dificuldades em se relacionar, dificuldades em tomar decisões, medo de não dar certo, sensação de incapacidade, sensação de que eu estou perdida. Eu não sei qual que é a idade de vocês, mas eu acredito que a grande maioria aqui está na casa ali dos 30 anos, né? Que é aquele momento onde a gente começa a ter aquela incerteza muito grande da nossa vida. O que que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão de vida? Qual que é o meu propósito de vida? Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, eu falo muito sobre propósito, sobre missão, porque quando eu encontrei o meu propósito de vida, muita coisa fez sentido para mim. Eu não tinha mais dúvida do que eu precisava fazer. Eu não tinha dúvida do quanto a minha missão era grande. E foi muito lindo que, conforme eu vou falando sobre ser consultora materno-infantil, sobre trabalhar como agente de transformação na vida de famílias, muitas mulheres me chamam dizendo assim: Jéssica, eu senti esse chamado também. Eu senti isso no meu coração. Eu senti uma voz dentro do meu coração falando assim: olha, você precisa ajudar famílias, essa é a tua missão de vida. E quando a gente encontra essa missão de vida, quando a gente entende o porquê que a gente está aqui na Terra, tudo fica tão melhor. A gente se torna uma pessoa muito mais completa, muito mais feliz, porque é tão vazio, né? Viver uma vida sem saber o porquê que a gente está vivendo. Esses dias eu fiz uma pergunta numa caixinha de perguntas no Instagram e eu fiquei muito impactada com as respostas que eu recebi. A pergunta foi o seguinte: quem aqui tem uma família, tem um emprego, tem uma casa, mas se sente vazia? E mais de 90% das pessoas colocaram que se sentem assim. Por que que elas se sentem assim, se teoricamente a gente tem tudo que a gente precisa? A gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem uma casa, a gente tem um trabalho. Porque o que a gente está fazendo não está alinhado com o nosso propósito de vida. E se não está alinhado com esse propósito de vida, a gente sente esse vazio. A gente sente que falta algo. O mesmo vale para aquelas mulheres que precisam sair para trabalhar e não conseguem vivenciar a maternidade. Quem aqui passa por isso? Tem alguém aqui que trabalha fora e não consegue se dedicar à maternidade como gostaria? Tem alguém aqui que deseja entrar para esse ramo materno-infantil justamente para ter mais tempo livre com os filhos? Coloca aqui para mim, pode escrever nos comentários, nas mensagens aqui do chat, só para mim entender um pouquinho a realidade de vocês, porque muitas mulheres acabam fazendo essa transição de carreira, entrando na área materno-infantil, trabalhando como consultora materno-infantil, justamente pela liberdade de horário, pela flexibilidade de horário que essa profissão dá. E eu quero mostrar para vocês o porquê que ela traz toda essa flexibilidade de horário, toda essa liberdade de tempo que a gente pode ter com os nossos filhos. Claro que, né, muitas mulheres entram na formação pensando primeiramente nessa liberdade financeira, nessa liberdade de tempo, porque é uma dor muito grande, né? Ficar longe dos filhos, não conseguir conciliar a maternidade com a vida pessoal, com o trabalho, é algo muito frustrante. E muitas pessoas entram na formação com esse objetivo. Eu vou me tornar consultora materno-infantil para ter mais tempo livre com o meu filho, para ter dinheiro, porque eu não tenho nenhuma renda, estou procurando trabalho, não consigo encontrar um trabalho, então eu vou me tornar consultora materno-infantil para ter uma renda. Só que no momento que elas começam a passar pelas aulas, no momento que elas começam a entender o quão grandioso é ser uma consultora materno-infantil e o quanto isso traz um impacto positivo para a terra, para as famílias, para as pessoas que a gente tem a oportunidade de ajudar,
elas se alinham com um propósito. E quando elas têm esse alinhamento com o propósito, elas se sentem preenchidas. E é isso que acontece com a grande maioria de nós. Assim como aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com muitas de vocês, que ao final da aula de hoje vão entender o quanto a missão de vocês é grandiosa e o quanto a gente não tem mais tempo a perder. Por que a gente não tem tempo a perder? Primeiro, porque diariamente nascem milhares de bebês. Milhares de crianças nascem todos os dias. Ou seja, se milhares de crianças estão nascendo todos os dias, o que isso significa? Que milhares de mães estão precisando de ajuda. Milhares de famílias estão precisando de ajuda, de orientação, de condução. E esse é um dos motivos que vem fazendo com que a profissão de consultora materno-infantil tenha ganhado tanto espaço e crescido tanto nos últimos anos. Porque se a gente for pensar, ela é uma profissão relativamente nova. Há 15 anos atrás, não se falava de consultora materno-infantil. Há 10 anos atrás, se começava a falar de consultora materno-infantil, mas de 3 anos para cá, é uma profissão que vem crescendo e ganhando muito espaço. Primeiro, pelo fato de que cada vez mais nascem mais crianças e cada vez mais as mães têm consciência de que elas precisam de alguém do lado para orientar e para conduzir, porque elas querem viver uma maternidade mais leve e elas querem entregar o melhor para as crianças, elas querem poder conduzir cada vez mais as crianças da melhor forma possível. Então, esse é um dos principais motivos que essa profissão vem ganhando tanto espaço e conquistando cada vez mais o coração de todas as mulheres. Então, por quê, né? Por que se tornar consultora materno-infantil? Para fazer parte desse movimento de mulheres que vem realmente impactando e transformando a vida de muitas famílias. E para a gente entender um pouquinho, né, o que faz uma consultora materno-infantil? O que é uma consultora materno-infantil? É aquela profissional que vai poder orientar famílias a respeito de várias áreas essas que a gente vai conversar hoje aqui. Ou seja, no momento que a gente se torna uma consultora materno-infantil, a gente vai prestar consultoria para pais, consultoria para mães, consultoria para famílias. A gente pode trabalhar tanto na área de atendimento individual, ou seja, vou fazer um atendimento com uma família, vou entender a necessidade daquela família e vou conduzir aquela família, como também eu posso fazer isso em grupo, eu posso fazer isso através de produtos, eu posso fazer isso através de mentorias, de acompanhamentos, enfim, existe um leque de possibilidades. Mas o que a gente precisa entender é que o grande objetivo de uma consultora materno-infantil é pegar uma família que está passando por desafios, entender os desafios dessa família e passar orientações baseado em evidências. Anotem isso. Vão ser instruções baseado em evidências, por isso que não é baseado em achismo. Por isso que uma consultora materno-infantil não é uma palpiteira de plantão. Uma consultora materno-infantil, ela vai dar orientações para aquela família, mas orientações que são baseadas em evidência. É por isso que, para se tornar consultora materno-infantil, nós precisamos ter um curso de capacitação. Nós precisamos se tornar capacitadas para fazer esse tipo de instrução, para orientar a família a respeito desses desafios. Porque senão, eu vou orientar uma família em base da experiência que eu tive com a minha filha. Eu vou realmente estar contribuindo e favorecendo a maternidade daquela mãe? Não, talvez eu vou estar atrapalhando, talvez eu vou estar mais prejudicando do que ajudando. E eu sei que na grande maioria das vezes é a melhor intenção. Eu quero dar uma orientação para essa mãe porque eu passei por isso e comigo funcionou assim desse jeito. Mas será que o que funcionou comigo vai funcionar para aquela mãe? Será que a minha experiência com a maternidade, ela é o suficiente para que eu possa ajudar outras famílias? Eu falei já isso várias vezes, né?
que certamente ser consultora materno-infantil me fez uma mãe melhor. Por quê? Porque eu já estudava a área da maternidade há muitos anos. E depois, quando eu me tornei mãe, eu já tinha toda essa bagagem, eu já tinha toda essa informação, eu já tinha acompanhado muitas e muitas famílias. E com certeza, ser mãe foi a melhor especialização que eu já fiz, porque eu vivenciei tudo isso na prática. Eu pude ter acesso à prática de tudo isso. Então é por isso que ser mãe é uma vantagem muito grande quando a gente quer se tornar consultora materno-infantil. Jéssica, mas se eu não sou mãe, eu posso ser consultora? Claro que sim. Eu atuei como consultora materno-infantil por muitos anos sem ser mãe. Por quê? Porque eu estudei, porque eu vivenciei, porque eu aprendi tudo isso. Quando a gente vai orientar uma família a respeito de desafios em relação à maternidade, nós vamos orientar não em cima da nossa vivência, nós vamos orientar a respeito da evidência científica. Esse é o objetivo. Então, é isso que faz uma consultora materno-infantil. Ela vai prestar atendimentos a famílias, a mães, a crianças que estão passando por algum desafio. E aí vem aquela dúvida, né? Quais que são as áreas de atuação da consultora materno-infantil? Qual área de atuação eu vou poder atuar? Tem 5 principais áreas de atuação que vocês vão poder atuar no momento que vocês passarem pela formação e se tornarem consultoras materno-infantil. Vocês podem escolher uma dessas 5 áreas, e aí vocês vão perceber que muitas das minhas alunas, muitas fadas da maternidade, se tornam especialistas em uma dessas áreas. Por quê? Porque ao longo da formação, vocês vão aprender sobre todas elas. Vocês vão aprender a ajudar a mãe a respeito da amamentação, ajudar a mãe a respeito de introdução alimentar, a lidar com birra, com comportamento, com desenvolvimento. Tudo isso vocês vão aprender ao longo da formação. E vai ter aquela área que vai tocar mais forte o coração de vocês. E essa área que tocou mais forte, na grande maioria das vezes, é a área que a mãe vai seguir, é a área que nós profissionais vamos seguir. Por quê? Porque a gente entende que a gente tem uma inclinação maior para essa área, que a gente tem um chamado maior para essa área. Então, na grande maioria das vezes, vai acontecer essa ligação desse propósito. Deixa eu só desligar o som do meu celular aqui. Então, vai acontecer essa ligação com esse propósito. Existem essas 5 principais áreas de atuação. Vocês também podem atuar nessas 5 áreas, não tem problema nenhum, inclusive dentro da formação, dentro da estratégia que eu ensino para vocês, vai ter uma estratégia de venda para que vocês possam vender o produto, o serviço de vocês, tudo isso eu ensino de forma detalhada. E lá dentro da formação, vocês vão aprender uma estratégia que vocês vão começar atuando na amamentação e vocês vão finalizar lá no desenvolvimento infantil. Porque vocês vão formar uma esteira de produtos que vocês vão poder criar, que vocês vão poder vender, que vocês vão poder disponibilizar para ajudar famílias. Então vamos lá, a primeira área de atuação da consultora materno-infantil é a amamentação. Ou seja, vocês vão se tornar consultoras materno-infantil e poder ajudar a mãe com os desafios da amamentação. E provavelmente, se tem mães aqui, vocês vão entender muito isso, o quanto a amamentação ela é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque amamentar não tem nada de instintivo. Amamentar é técnica. E essa técnica a mãe precisa aprender e o bebê precisa aprender. E qual que é o papel da consultora materno-infantil que vai trabalhar com a amamentação? Ensinar essa técnica para a mãe. Então, vocês podem ensinar tanto uma gestante, preparar essa gestante para a amamentação, vocês podem preparar essa mulher na chegada do bebê, o bebê nasceu e vocês vão fazer todas as orientações para essa mãe, não apenas, né, voltado apenas à amamentação, mas ao bem-estar daquela mãe, para que ela possa viver um puerpério, para que ela possa viver uma esterogestação conectada com o seu bebê, atingindo as necessidades básicas desse bebê. E é muito lindo quando a gente pode ter a oportunidade de acompanhar famílias, a gente vê o quanto essas famílias elas se tornam gratas por aquela orientação que a gente deu lá no pós-parto. Aquela orientação que talvez para quem trabalha na área materno-infantil, para quem já atua como consultora materno-infantil, foi uma informação tão simples, mas para aquela família fez uma transformação tão grande que ela vai ser muito grata e ela vai lembrar sempre daquela situação.
Então, uma das áreas de atuação da consultora materno-infantil é trabalhar com a amamentação. E aí, dentro da formação, vocês vão aprender todo o manejo clínico do aleitamento materno. Jéssica, mas eu não sou da área da saúde, nunca trabalhei na área da saúde, ou então não sou mãe. Tudo isso vocês vão aprender dentro da formação. A parte de anatomia, fisiologia. No final da aula, eu vou mostrar isso com mais detalhes para vocês. Vocês vão ter acesso a como que funciona a formação e o que vocês vão ter acesso à formação. Então, no final da aula, eu conto tudo isso para vocês. Mas o que é importante que vocês entendam? Que vocês, sim, vão poder atuar como uma profissional de aleitamento materno, simplificando para a mãe e resolvendo os principais desafios da amamentação. Segunda área de atuação, cuidados com o bebê. Jéssica, mas precisa desse tipo de serviço? Muito. Eu já atendi muitas mães que falaram assim para mim, Jéssica, eu nunca peguei um bebê na vida, nunca peguei um bebê no colo, e agora eu sou mãe, o que eu faço? Segue o instinto, vai ser muito mais desafiador. Aquela mãe vai se sentir muito mais ansiosa. Sim, se ela seguir o instinto dela, ela vai dar conta? Vai. Mas talvez com um grau de ansiedade muito grande agora, se ela entende como que troca um bebê, como que cuida, como que dá banho, como que a gente sabe diferenciar os diferentes tipos de choro, como que a gente conduz um bebê para dormir, como que a gente aconchega um bebê, como que a gente ajuda um bebê em esterogestação. Então, falar de cuidados com o bebê é um ponto muito importante. E tem muita consultora materno-infantil que trabalha exclusivamente com cuidados com o bebê, fazendo curso de gestante, preparando a gestante para a chegada do bebê, preparando o pai e a mãe para receber esse bebê, mostrando que existem fases de desenvolvimento e o que vai acontecer em cada uma dessas fases do desenvolvimento. Por exemplo, vou trazer um exemplo muito simples aqui. Se todas as mães entendessem que a esterogestação dura 3 meses e com 3 meses a gente vai ter um marco de desenvolvimento importante, muitos desafios seriam evitados. Por quê? Porque a mãe teria acesso ao pozinho mágico da informação. E é isso que uma consultora materno-infantil faz. Leva esse pó mágico da informação e espalha em cima daquela família, e aquela família vai ter consciência do que está acontecendo. E quando a família tem consciência do que está acontecendo, ela tem liberdade, liberdade de escolha, liberdade de entendimento, e isso gera mais leveza para aquela família. Terceira área de atuação de uma consultora materno-infantil, sono e rotinas. Como assim? Quando eu faço caixinha de pergunta no Instagram, perguntando qual que foi o maior desafio na maternidade, geralmente aparecem duas situações. Uma delas, a amamentação, e a segunda delas, o sono infantil. Quem aqui passou por desafios com o sono do bebê? Tem alguém aqui que passou por desafios com sono? Ou então, conhece alguma mãe que teve desafios a respeito do sono infantil? Porque lidar com sono infantil é algo muito desafiador. Muitas famílias estão cansadas, estressadas, esgotadas, não estão conseguindo conduzir a criança de uma forma adequada porque estão sem paciência, e tudo isso pode estar relacionado ao sono, pode estar relacionado à rotina. Então a consultora materno-infantil, ela vai olhar para aquela família, vai entender qual que é o desafio que a família vai estar vivendo naquele momento e vai passar as orientações a respeito do sono, a respeito da rotina, vai traçar um plano de ação para aquela família, para que ela consiga entender como que ela organiza a rotina dela, como que ela organiza o sono daquela criança. Outro exemplo aqui para vocês. Tem muita criança que vai dormir por volta das 10 horas da noite, 9 horas da noite, e a mãe acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Uma criança que vai dormir 10 horas da noite, ela está perdendo um espaço muito importante de melatonina. Ela está liberando muito cortisol, ela vai estar baixando o seu GH, que é o hormônio de crescimento. Tudo isso por não ter uma rotina e um sono adequado. Jéssica, mas ela dorme bem, mas está dormindo muito tarde, isso vai estar impactando nessa cascata hormonal. E isso faz com que as consultoras materno-infantil possam orientar as famílias a respeito disso. Lembra que o nosso papel é levar o pozinho mágico da informação? Ou seja, tem famílias que estão passando por desafios e nem sabem que estão passando por desafios.
Minhas gêmeas, após a alta da UTI neo, trocaram o dia pela noite, era muito cansativo. Parecia que elas estranhavam até o silêncio, depois consegui organizar a rotina. Olha o exemplo da Natália, né? Muitas famílias passam por momentos desafiadores com o sono da criança. E esse desafio, ele pode ser tratado, ele pode ser orientado por uma consultora materno-infantil. E aí uma coisa que é muito legal é que a grande maioria das alunas da formação, elas falam assim: "Jéssica, a formação serviu para que eu me tornasse uma mãe completamente diferente com meu filho. Eu sou uma mãe muito melhor graças ao poder da informação". Então, muitas vezes, a formação, né, se tornar consultora materno-infantil, primeiro ela nos ajuda, ela ajuda com que a gente possa compreender a nossa realidade, entender a realidade com os nossos filhos, e depois a gente vai conseguir ajudar outras famílias e impactar outras famílias. Quarta área de atuação da consultora materno-infantil, trabalhar com introdução alimentar. E aí vem aquela dúvida: "Jéssica, mas precisa ser nutricionista para trabalhar com introdução alimentar?" Nutricionista materno-infantil é a única profissional habilitada e capacitada para prescrever uma dieta. Isso sim. Agora, para fazer orientações e condução a respeito da introdução alimentar, a consultora materno-infantil ela vai ter esse poder, ela vai poder orientar, ela vai poder conduzir a família. Até porque, meninas, uma coisa muito importante da gente entender, e isso dentro da formação a gente vai ter uma aula com profundidade falando sobre isso, é que a gente vai encontrar alguns desafios dentro da nossa profissão. Nós, consultoras materno-infantil, a gente vai ter alguns desafios à nossa volta, como, por exemplo, lidar com profissionais desatualizados. Por exemplo, profissionais pediatras que vão introduzir os alimentos no bebê com 5 meses. Está errado. Ou então uma nutricionista que vai orientar a introdução dos alimentos em formato de sopa. Está errado. Ou então amassar todos os alimentos e misturar, liquidificar, dar suco. Está errado. Esse tipo de orientação precisa ser desmistificado. E quem pode fazer esse tipo de orientação? A consultora materno-infantil. Então, esse é o nosso papel, é o papel de vocês, no momento que vocês estão atuando como consultoras materno-infantil, vocês podem ajudar famílias nesse período de introdução alimentar. E daí uma coisa muito legal é que tem muitas alunas da formação que elas se identificavam muito com a introdução alimentar, porque elas estavam passando por isso com os seus filhos, ou então elas passaram pela introdução alimentar, gostaram muito da introdução alimentar, e aí elas se conectam tanto com esse processo, com esse período, que elas começam a ajudar outras mães. Mas atenção, esse ajudar outras mães não é dando pitaco, é dando realmente orientação, conduzindo as famílias e recebendo por isso. Por isso que muitas vezes as mães falam assim, né? Jéssica, eu quero me tornar consultora materno-infantil, mas eu tenho um receio, né? Será que eu vou ter pacientes? Será que eu vou ter alunas? Será que eu vou ter como me sustentar sendo consultora materno-infantil? Sim, por quê? Porque tem demanda. Tem mães precisando de ajuda, tem mães precisando de orientação e tem mulheres que agora estão preparadas e seguras para orientar e para conduzir essas famílias. Aqui, quando iniciei a introdução, fiz tudo de acordo com as suas técnicas, fluiu muito bem, sem rejeição. Olha a Tânia falando, que coisa boa, Tânia, fico feliz. Orientação muda tudo. Quando a gente tem condução, quando a gente tem orientação, as coisas acontecem de uma forma muito mais tranquila. Agora, quando a gente está perdida, insegura, as coisas vão acontecendo, a gente vai se atrapalhando e o caos vai se instalar. E aí, mais uma vez, a importância de ter agentes de transformação, mudando vidas por aí, levando o pozinho mágico da informação, mostrando para as mães, mostrando para as famílias o poder da informação consciente. E a quinta área de atuação da consultora materno-infantil é o desenvolvimento infantil. Ou seja, vocês vão aprender sobre marcos de desenvolvimento, sobre saltos de desenvolvimento, a diferença de um salto de desenvolvimento e uma crise de desenvolvimento, o que acontece em cada uma delas. Não sei se vocês têm essa informação, mas
Existe uma diferença grande entre salto de desenvolvimento e crise de desenvolvimento. Existe uma diferença muito grande no comportamento da criança. E o que a gente vê por aí? Mães estudando sobre salto de desenvolvimento. E aí a criança está passando por salto e daqui a pouco ela entra numa crise de desenvolvimento. E a mãe acha que o comportamento da criança tem que ser igual ao do salto, e não é. E aí ela começa a achar que tem alguma coisa de errado com o filho dela. Deve ter alguma coisa de errado com meu filho. E aquela mãe começa a entrar em pânico. Porque a gente não quer que os nossos filhos tenham um comportamento que não se encaixa dentro da normalidade. E aí aquela mãe começa a ficar em pânico. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato com a consultora materno-infantil dela e vai falar assim: olha, meu filho está passando por esse tipo de comportamento. E aí a consultora materno-infantil vai fazer o quê? Um atendimento e vai fazer uma orientação. Vai entender a necessidade daquela mãe, vai orientar e vai conduzir. Assim que uma consultora materno-infantil trabalha, é assim que a gente ajuda uma família. E aí, quando a gente vai falar em desenvolvimento infantil, aqui a gente vai falar sobre comportamento. Qual que é o comportamento esperado para uma criança de 1 ano? Qual que é o comportamento esperado para uma criança de 2 anos? Qual que é o comportamento esperado para uma criança de 3 anos? Como que a gente lida com as birras? O que que é a birra? A birra nada mais é do que uma instabilidade emocional da criança. Então a gente precisa tratar a birra com naturalidade e ensinar a família a lidar com esses momentos que são intensos e desafiadores e usar de uma crise de birra como uma oportunidade de ensinar algo novo para aquela criança. Então toda crise de birra é uma oportunidade. E quando a gente tem esse tipo de orientação para as famílias conseguem ajudar as crianças a serem respeitadas, a terem empatia, a serem conduzidas. Muita gente fala assim: Jéssica, eu queria ter a sorte que tu tem, porque a tua filha é tão calma. Por que a minha filha tem esse tipo de comportamento? Será que foi sorte? Ou ela foi conduzida a ser assim? Por que a Antonella respeita? Por que a Antonella, ela sabe aguardar? Por que a Antonella tem esse tipo de comportamento? Porque ela foi ensinada. Porque existem técnicas para isso. E é isso que uma consultora materno-infantil ela vai fazer com uma família. Aquela família que vai chegar em apuros porque a criança está mordendo o coleguinha, porque a criança está jogando as coisas longe, porque a criança está se jogando no chão, porque a criança não está ouvindo, porque a criança tem comportamentos que são ruins. A consultora materno-infantil vai ouvir o que a família tem a dizer e vai conduzir, mostrando técnicas para resolver isso. Lembrem sempre que quando a gente se torna consultora materno-infantil, a nossa orientação vai ser baseada em evidência. E é por isso que dentro da formação vocês vão ter acesso às evidências para que vocês tenham acesso à informação de qualidade. É essa informação de qualidade que vai fazer com que vocês consigam dar uma orientação, conduzir uma família. E aí sim, como que eu vou lidar com o comportamento do meu filho quando ele está tendo uma crise de birra? Então, essas são as 5 áreas de atuação da consultora materno-infantil. Escrevam aqui para mim nos comentários, nas mensagens aqui, qual dessas áreas cada uma de vocês mais se identifica. Eu sei que tem muitas que vão falar assim: eu gosto de todas e tá tudo bem. Eu tenho alunas que vão finalizar a formação e vão querer trabalhar em todas as áreas, assim como eu já tive alunas que entraram na formação com a ideia de trabalhar com a amamentação e saíram com a ideia de trabalhar com desenvolvimento infantil. Existe isso, mas nesse momento, dentro dessas 5 áreas de atuação, qual a área de atuação que mais te chama atenção? Jéssica, eu quero trabalhar nessa área. Eu quero trabalhar com a área de desenvolvimento. Eu quero trabalhar com a área de amamentação. Vão colocando aqui para mim, para que a gente possa refletir a respeito disso, né? Para que a gente possa entender se realmente se encaixa na realidade de vocês. Será que realmente eu consigo me dedicar para essa profissão? Será que eu consigo bancar essa profissão nos dias de hoje? Amamentação e introdução alimentar e amamentação, desenvolvimento. E é muito legal, gurias, olha só, Natália, Karina, Tânia, é muito legal ver que vocês vão se complementando dentro da formação. Eu já mostrei para vocês o mapa, né? Onde a gente tem ali um mapa de fadas da maternidade. A gente está espalhando o pozinho da maternidade pelo Brasil. E é muito legal que cada uma dessas fadas, ela vai ter dentro do seu coração uma vontade.
Umas vão trabalhar com amamentação, outras vão trabalhar com introdução alimentar, outras vão trabalhar com desenvolvimento. E aí a gente tem um grupo que é um grupo muito legal, que é o grupo das fadas da maternidade, que é um grupo de todas as alunas da formação. Quem já passou pela formação pode ter acesso a esse grupo. E nesse grupo a gente faz um movimento de troca muito legal. A gente consegue ajudar umas às outras, a gente tem esse network, a gente consegue fazer uma troca tanto de paciente, quanto de informação, quanto de conteúdo. É realmente um grupo de ajuda. E é muito legal que dentro desse grupo a gente consegue ver essa diversidade. Mas já aconteceu de uma pessoa querer todas as áreas? Sim, acontece. Eu tenho, inclusive, alunas que atendem todas as áreas. Por quê? Porque dentro da formação, uma coisa que é legal é que vocês vão aprender estratégia de marketing para consultoras materno-infantil. Eu vou contar depois um pouquinho sobre como que eu me tornei consultora materno-infantil, para vocês entenderem a minha caminhada dentro dessa área e o porquê que eu montei a formação do jeito que eu montei. Qual que foi o objetivo de ter montado a formação desse jeito? E dentro da formação tem um módulo onde a gente fala sobre estratégia de marketing. E dentro dessas estratégias de marketing, existe uma esteira de produtos que a gente pode fazer, que são mães, que são profissionais, por exemplo, que querem trabalhar com todas as áreas, e aí elas conseguem montar produtos e serviços para todas essas áreas, para que possa ir ajudando a família conforme a família vai passando por essas etapas de desenvolvimento. Então, é possível. Tem um aluno que é assim e funciona muito bem também. Então, é possível trabalhar em todas essas áreas. E aí, uma outra dúvida que surgiu muito, né, essa semana: onde que eu vou trabalhar como consultora materno-infantil? Então, eu trouxe isso para a gente conversar também. Porque ser consultora materno-infantil é muito amplo. É muito amplo, porque a gente tem uma variedade muito grande de locais que a gente pode trabalhar e de serviços que a gente pode oferecer. Então, um dos lugares que uma consultora materno-infantil pode trabalhar é numa clínica multiprofissional, ou então num consultório particular. Ah, eu quero montar o meu próprio consultório, eu quero montar o meu espaço para mim fazer os atendimentos. Por exemplo, quem vai trabalhar com amamentação pode ter um consultório de amamentação, onde vai ter ali uma poltrona de amamentação, onde vai ter os materiais didáticos que eu ensino para vocês dentro da formação, o que, que vocês vão utilizar, qual que é o material que vocês vão usar. Eu vou trabalhar com desenvolvimento infantil. Pode ter um consultório que vai trabalhar com desenvolvimento infantil, pode ter parceria com outras profissionais, como, por exemplo, com uma fonoaudióloga, com uma psicopedagoga, com uma psicóloga, pode ter uma equipe multiprofissional que vai fazer esse tipo de ajuda, de orientação. Então, o consultório ou então uma clínica multiprofissional é um dos lugares que uma consultora materno-infantil vai poder atuar. Segundo lugar, grupos de mães. E esses grupos de mães, eles podem acontecer dentro do consultório, podem acontecer dentro de uma clínica, pode acontecer um ar livre. Ah, eu quero fazer na praça um grupo de mães. Esse grupo ele pode ser gratuito e dentro do grupo gratuito você vai vender um serviço, uma consultoria, um atendimento. Ou então esse grupo ele pode ter um valor e você vai fazer esse grupo semanal, quinzenal, mensal, enfim, existem várias possibilidades e o grupo é algo muito legal. As mães tendem a gostar muito de grupo, por exemplo, o grupo de gestante funciona muito bem, grupo de mães no puerpério, para que essas mães possam trocar informações e se fortalecer, e aí vai ter uma consultora materno-infantil ali que vai estar ministrando esse grupo, que vai estar conduzindo esse grupo, então é uma possibilidade. Esse grupo também pode ser online, ou seja, o que a gente está fazendo aqui hoje é um grupo de aula, a gente está fazendo uma aula, a gente está falando sobre a formação, muitas de vocês vão continuar depois comigo, por quê? Porque quando a gente entra na formação, os nossos encontros vão ser muito parecidos com isso. Só que o que vai acontecer é que a gente vai criar uma afinidade muito grande, a gente vai ter o nosso grupo do WhatsApp, a gente vai se conhecer, a gente vai ter esse momento de conexão, então a gente tem momentos de conversa, a gente abre a câmera, mas é um grupo. Então, também é uma forma de vocês terem esse tipo de atendimento com as mães. Outro formato de atendimento, que também é uma forma de vocês atenderem, é o atendimento online. Por exemplo, hoje, para mim, é uma das formas que eu mais atendo.
Meu maior tipo de atendimento hoje é atendimento online. Eu faço atendimento presencial, geralmente quando eu vou fazer a aplicação de laser, ou então quando a mãe é aqui da região e ela realmente quer fazer um atendimento presencial, porque na grande maioria das vezes eu faço atendimento online. É abrir a câmera e entender a mãe, ouvir aquela família e passar orientação. Jéssica, mas eu consigo fazer esse tipo de atendimento online naquelas 5 áreas de atuação? Sim, nas 5 áreas de atuação você consegue fazer atendimento online, consegue trabalhar com amamentação, consegue trabalhar com cuidados com o bebê, consegue trabalhar com rotina, com sono, com desenvolvimento infantil, com introdução alimentar, tudo apenas usando o celular. Você só precisa do celular, da câmera do celular. Tendo a câmera do celular, você já consegue fazer esse atendimento, porque a gente fica pensando assim, eu, por exemplo, quando eu me formei em nutrição, depois que eu me formei em nutrição, eu já abri o meu consultório, então eu tinha um investimento com o consultório, não era barato ter um consultório. Então eu tinha um consultório, eu tinha um espaço e no início eu não tinha muitos pacientes, eu fui criando, construindo esses pacientes, até porque eu não tinha ferramentas de marketing, eu não tinha esse conhecimento. Eu fui criando esse conhecimento conforme eu fui fazendo capacitação, formação, treinamento, curso. Então, quando eu saí da faculdade de nutrição, depois de estudar 5 longos anos, de fato, o que eu usei da faculdade foi uma parcela muito pequena. Eu precisei ir em busca de outras ferramentas para conseguir ter a informação que eu precisava. Inclusive, se eu tivesse acesso à informação, talvez eu não teria aberto um consultório logo no primeiro mês. Talvez eu teria ido para um atendimento online, eu teria feito grupos de mães, eu teria atendido numa clínica multiprofissional, eu teria feito parcerias estratégicas, ou seja, tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei e que foi muito desafiador para mim, e eu aprendi como fazer isso de algo mais fácil, de uma forma mais fácil, eu ensino na formação para vocês de forma detalhada. Por quê? Porque o meu objetivo é que vocês passem pela formação e saiam prontas para atender. Por que que eu quero que vocês saiam prontas para atender? Porque eu quero que vocês tenham liberdade de tempo com os filhos? Sim, eu quero muito que vocês possam vivenciar com os filhos de vocês. Porque eu quero que vocês tenham uma renda? Claro que sim. É maravilhoso a gente ter dinheiro. Dinheiro serve para a gente ter segurança financeira, para a gente realizar os nossos sonhos, para a gente ajudar pessoas. Ter dinheiro é muito bom. E fazer dinheiro com uma profissão que a gente ama e ainda impactar vidas é melhor ainda. Então, eu quero que vocês saiam da formação tendo tempo livre com os filhos, fazendo dinheiro e também impactando pessoas, levando o pozinho mágico da informação, levando o nosso movimento à frente, porque ele é muito importante. Esse movimento ele é muito importante. A gente não pode deixar ele de lado. A nossa missão aqui na Terra ela é muito grandiosa. E vocês que estão aqui, eu sei que vocês estão aqui porque vocês têm essa centelha dentro do coração de vocês. Não é por acaso que vocês estão aqui. Não é por acaso que agora, 9h15 da noite, vocês estão aqui comigo assistindo essa aula para entender como é que é ser uma consultora materno-infantil. Não é por acaso, é porque realmente vocês têm esse propósito dentro do coração de vocês. Vocês têm esse chamado. Vocês foram chamadas para isso. E vocês precisam escutar o coração de vocês. A gente não tem tempo mais a perder. E tudo que vocês vão aprender dentro da formação vai encurtar o caminho de vocês. Vocês vão sair prontas. E quando eu falo em sair prontas, é em 3 meses. Gente, é muito rápido. Eu vou mostrar depois para vocês o tamanho da minha trajetória para me tornar consultora materno-infantil. E o que eu vou ensinar para vocês na formação é em 3 meses. Em 3 meses vocês já vão ter o retorno do investimento de vocês, porque vocês vão estar prontas para atender. Tudo isso eu vou mostrar mais lá na frente. Seguindo aqui, então, o atendimento online é uma das formas que vocês vão poder praticar desde o início. E aí, uma coisa muito legal também, que inclusive veio várias perguntas na caixinha de perguntas que eu separei depois para a gente conversar, mas uma das perguntas que veio era assim: Jéssica, será que eu vou dar conta de atender porque eu sou muito tímida? Não sei se tem alguém aqui que é tímida. Gente, eu era muito tímida.
muito tímida, eu tinha muita vergonha, eu não conseguia aparecer na frente de uma câmera, eu tinha muita vergonha. E eu aprendi a desenvolver isso, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, a gente vai mudando, a gente vai desenvolvendo essa habilidade e a gente começa a entender que a nossa missão ela é tão grandiosa que a gente não pode deixar ela escondida por trás da nossa timidez. Então, também existem ferramentas para isso, ferramentas para a gente lidar com essa insegurança, com essa timidez, e tudo isso também eu vou ensinar dentro da formação. Uma outra área de atuação é através dos infoprodutos, ou seja, trabalhar com o digital. O que que é trabalhar com digital? É quando a gente cria cursos, mentorias online, e-books, ou seja, muitas de vocês já participaram de cursos online meu. Bebê Come Come, Amamente com Plenitude, a formação de consultoras materno-infantil, tudo isso são formas que a gente tem de escalar o nosso produto e serviço e atingir um maior número de pessoas, ou seja, a gente está impactando um maior número de pessoas. E talvez muitas de vocês vão pensar assim, Jéssica, mas eu nem imagino como que faz isso. Pois dentro da formação vocês vão ter uma aula toda falando sobre como se tornar uma infoprodutora, como escalar o seu produto ou serviço, como criar um produto do zero. Então, mesmo quem nunca trabalhou com o digital, vai ter acesso a isso, vai ter acesso a essa ferramenta. Por que que vai ter acesso a essa ferramenta? Porque para mim fez muita diferença. Quando eu tive acesso a essa ferramenta, teve uma virada de chave muito grande na minha vida e é por isso que eu fiz questão de colocar isso dentro da formação, para que vocês também tivessem acesso a essas ferramentas. E aí vem aquela pergunta, né? E quanto ganha uma consultora materno-infantil? Jéssica, já entendi, eu quero trabalhar com isso, eu quero seguir esse chamado, eu quero seguir esse caminho, mas nesse momento eu estou desempregada, nesse momento a minha renda é muito baixa, nesse momento eu não sei se eu vou conseguir. Quanto que ganha uma consultora materno-infantil? Gente, o céu é o limite quando a gente resolve empreender. E no momento que vocês se tornam consultoras materno-infantil, vocês vão empreender na área materno-infantil. E aí é muito legal que dentro da formação vocês vão ter acesso a muitos insights. A gente faz muitas trocas, é muito insight que vão surgindo ao longo das aulas e até mesmo no grupo das fadas da maternidade, a gente tem muita troca legal ali e ali vão surgindo produtos, serviços, mentorias e a gente vai conseguindo impactar mães, ajudar famílias e aumentar o ganho financeiro. Lembrem sempre, no momento que vocês vendem algo, vocês estão ajudando alguém. Vender é uma ferramenta de ajuda, a gente está contribuindo, a gente está ajudando. Seria muito egoísmo da nossa parte a gente ter um conhecimento, a gente ter uma informação e guardar só para a gente. Não dividir essa informação, não passar essa informação para uma outra pessoa. No momento que a gente passa essa informação, que a gente vende um serviço, um produto, a gente está ajudando aquela pessoa a se desenvolver, a ter uma maternidade mais leve, a viver uma maternidade mais leve. Então, quanto que ganha uma consultora materno-infantil? O céu é o limite. Por quê? Porque quando a gente empreende, a gente tem ganhos escaláveis. Mas o que que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo de quanto que uma consultora materno-infantil pode ganhar usando as estratégias que eu ensino dentro da formação. Ou seja, dentro da formação, vocês vão sair com um conjunto de estratégias que, inclusive, vocês vão implementar em aula e depois vocês vão implementar e vão colocar em prática para que vocês consigam ter esse resultado. Então, usando as estratégias que eu ensino na formação, se você tiver 2 pacientes por dia com um valor de R$ 250, que é um valor super de entrada para quem está começando na área da materno-infantil, no final do mês você vai ter R$ 10.000. Eu não sei se R$ 10.000 faria diferença na vida de vocês hoje. Eu não sei se R$ 10.000 faria diferença para que vocês conseguissem ter mais liberdade de tempo com os filhos de vocês, para que vocês tivessem mais segurança financeira. E aí a gente fica pensando assim, mas Jéssica, eu vou ter que trabalhar todos os dias. Sim, vai ter que atender 2 pacientes por dia. Talvez vão ser 2 horas por dia, porque talvez vai ser 2 atendimentos online que a gente vai fazer. Então são 2 horas que a gente vai disponibilizar para no final do mês a gente ter acesso a R$ 10.000. Ou então,
Não, mas eu vou trabalhar num consultório, talvez eu tenha o deslocamento. Vamos pensar então que eu resolvi trabalhar todas as manhãs. No final do mês eu vou ter R$ 10.000, eu vou ter toda a tarde livre com meus filhos. Ou vou dar um outro exemplo, meu exemplo. Eu trabalho quando a Antonella está dormindo. Eu estou aqui trabalhando, estou dando uma aula, a Antonella está dormindo. Ao longo do dia, eu fico o dia todo com ela. Eu separei um único dia da semana, que são as quartas-feiras à tarde, que é quando eu faço gravação, que é quando eu faço atendimento. E aí, olha só, se você atender 8 pacientes uma única vez na semana, você também vai ter R$ 10.000 no final do mês. E aqui eu não estou falando nem em ser uma infoprodutora, em ter ganhos escaláveis, não estou falando ainda em trabalhar com digital, que tudo isso também eu vou ensinar dentro da formação, você também vai aprender tudo isso. O que eu estou falando aqui é como que uma consultora materno-infantil pode ganhar R$ 10.000 fazendo atendimentos, ou seja, trocando o seu tempo por dinheiro. Porque é o que a gente faz quando a gente faz um atendimento. A gente está disponibilizando o nosso tempo para aquela pessoa, passando as orientações que aquela pessoa precisa e em troca a gente ganha dinheiro. Mas existem outras formas da gente fazer isso, que é ganhos exponenciais. Eu consigo escalar tudo isso. Por isso que eu falei que o céu é o limite. Quando a gente empreende, a gente pode fazer ganhos escaláveis, mas eu trouxe aqui um exemplo. Ou seja, posso atender 2 pacientes por dia e eu vou ganhar R$ 10.000 no final do mês. Eu posso atender 8 pacientes uma única vez na semana, ou seja, vou trabalhar numa clínica multiprofissional. Coloquei lá na clínica, todas as segundas-feiras, a minha agenda aberta. Então, toda segunda-feira eu vou para a clínica. E eu vou fazer 8 atendimentos. No final do mês, então, eu posso ter R$ 10.000. Vocês percebem o quanto é algo possível e que não é difícil de chegar nesse número? Não é difícil. Jéssica, mas eu não sei nem por onde começar. Mas calma, vocês vão ter todas essas estratégias dentro da formação. Vocês vão aprender a definir persona, vocês vão aprender a fazer uma estratégia desenhada, pautada no objetivo de vocês, com as necessidades de vocês. Tudo isso vai ser detalhado e personalizado para as necessidades de vocês. E aí vem aquele pensamento, né? Jéssica, como é que eu faço para me tornar consultora materno-infantil? Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui para mim quem é que está se interessando muito pela área materno-infantil. Quem aqui realmente entendeu que não é isso que eu quero, Jéssica. Eu quero ser consultora materno-infantil. Tá fazendo sentido? Quem aqui consegue se ver trabalhando como consultora materno-infantil, ajudando mães, impactando famílias? Fechem os olhos de vocês agora e pensem, como que seria a vida de vocês, a rotina de vocês, se vocês tivessem acesso à liberdade de tempo? Eu posso ficar com meu filho, com a minha filha, o momento que eu quiser. Eu posso viajar quando eu quiser. Eu posso comprar as coisas que os meus filhos querem. Eu posso comprar aquilo que eu quero. Eu posso ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. O meu trabalho favorece o mundo. Imagina como que seria a vida de vocês assim. Imagina como que seria a vida de vocês assim. Faz sentido isso para vocês? Agora pensem na realização profissional. Por quê? Porque eu não quero que vocês entrem na formação com o único objetivo de fazer dinheiro. Não quero. Apesar de saber que a formação de consultoras materno-infantil, ela vai capacitar vocês para isso, e eu ensino isso dentro da formação, e eu mostro as ferramentas, vocês vão aprender a fazer R$ 10.000 como consultora materno-infantil, vocês vão ter tempo livre com os filhos? Vão. Mas o principal objetivo é o impacto e a transformação que essa profissão está gerando para o mundo. E aí eu pergunto para vocês sentem no coração de vocês o chamado para se tornar uma agente de transformação na vida de outras famílias? Para entrar no reino das fadas da maternidade e ser responsável por levar o pozinho mágico da informação para as mães que precisam de ajuda? Pensem, pensem nisso. Antes de vocês tomarem a decisão, pensem nisso.
Porque é importante que vocês sintam no coração de vocês esse chamado e que vocês façam algo que está relacionado ao propósito de vida de vocês, que é servir. O dinheiro, ele vai ser uma consequência desse trabalho, dessa entrega que vocês estão tendo para o mundo. Eu já me vejo, não estaria aqui se Deus não tivesse me confirmado. Que lindo isso, e foi muito lindo, né? Porque a gente estava conversando e eu acho a história da Catherine muito linda. E eu tinha certeza que ela nasceu para ser uma agente de transformação. Parabéns. A Natália, eu já me vejo nisso desde que engravidei, em 2019. Olha só. Olha que lindo isso, Natália, desde 2019. Está na hora de exercer essa missão. Está na hora, Natália, a gente não tem tempo mais. Não existe tempo mais. Por que que não existe tempo? Porque crianças precisam de ajuda. Crianças precisam de orientação, de pais que estão preparados para orientá-las. Infelizmente, a gente vê muita criança comendo tanta coisa inadequada, muitas crianças sendo desrespeitadas, muitas crianças que estão sofrendo porque não têm essa empatia dentro da sua própria casa. E aí a gente tem tudo isso nas mãos no momento que a gente se torna uma fada da maternidade. E é nosso dever espalhar esse pozinho mágico da informação. E você me fez querer mais quando eu te conheci na introdução da Mica. E a Natália foi uma mãe, e é uma mãe muito comprometida, e sempre foi muito comprometida com a alimentação da Mica, e hoje ela tem uma alimentação sensacional. E olha só, Natália, quantas crianças vão ser salvas? E aí são salvas mesmo, gente. Quando eu falo em salvar, é a informação, porque a Jéssica aqui, o que a Jéssica está fazendo aqui? Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma ferramenta que está passando informação para vocês, porque eu senti no meu coração isso. Eu já contei isso para vocês, né? Mas foi ano passado, eu lembro que era de noite, eu estava amamentando, e eu fiquei pensando assim, como eu sou grata, né, de poder vivenciar tudo isso, de poder viver a maternidade, de poder ficar com a Antonella, de poder ajudar famílias. E aí eu ficava pensando quantas famílias não têm essa oportunidade, quantas famílias não podem viver isso. Por quê? Porque saem para trabalhar cedo, ou então, né, saem cedo e chegam tarde, a criança já está dormindo, ou então ficam em casa com a criança, mas acabam não tendo uma renda, acabam não conseguindo ter essa liberdade financeira. E aí eu fiquei pensando, como que eu podia ajudar essas mães? E aí eu sinto que foi Deus que falou para mim, porque veio uma mensagem assim no meu coração: Jéssica, faz uma formação de consultoras materno-infantil. Ensina outras pessoas o que tu faz. Ensina outras mães, outras mulheres a ajudarem outras mulheres. E eu lembro que era de noite, eu peguei meu celular e eu comecei a escrever tudo que vinha na minha mente, assim, como que eu poderia criar a formação. E como era de noite, eu lembro que eu escrevi tudo isso no celular e eu fui dormir. E daí, no outro dia, quando eu abri o meu celular e eu fui ler, eu estava com a formação praticamente pronta. Todos os módulos, tudo que eu queria ensinar, tudo aquilo que foi importante para mim ao longo da minha jornada, tudo isso estava ali, escrito. Ou seja, foi Deus falando para mim assim, Jéssica, tu precisa fazer isso. Essa é a tua missão. Tu precisa levar essa informação para mulheres que precisam viver isso também. E além de viver isso, elas vão poder ajudar outras famílias, elas vão poder impactar a vida de outras famílias. Então, por isso que essa missão é muito grandiosa e a gente não tem tempo a perder. E é por isso que eu quero mostrar para vocês como que faz para se tornar uma consultora materno-infantil. Esse é o meu objetivo aqui, mostrar para vocês qual que é o caminho que uma profissional precisa seguir para se tornar uma consultora materno-infantil. E para a gente falar de caminho, eu quero falar brevemente aqui qual que foi o meu caminho, como que eu me tornei consultora materno-infantil. Porque eu não me imaginava atuando como consultora materno-infantil. Eu entrei na faculdade de nutrição, que foi o meu primeiro passo dentro dessa caminhada, com o objetivo de aprender a comer bem, porque eu queria me relacionar bem com os alimentos, ou seja, eu passei por uma introdução alimentar muito ruim. A minha mãe fez o melhor que ela podia com as condições que ela tinha, mas eu cresci comendo doce, comendo alimentos que não eram saudáveis. Isso me levou a uma obesidade, isso me levou a várias complicações, vários distúrbios alimentares que até hoje eu preciso trabalhar com eles. E poderia ter sido evitado se eu tivesse uma boa introdução alimentar. Ou seja, crianças hoje
vão ser salvas de transtornos alimentares, de obesidade, de hipertensão, de doenças metabólicas, graças a uma boa orientação lá no início da vida, que é o nosso papel como consultora materno-infantil. Então, quando eu entrei dentro da faculdade, eu nem me imaginava que eu seria consultora materno-infantil, nem sabia que existia. Mas foi lá no estágio da faculdade que, quando eu vi uma mãe, um bebê amamentando pela primeira vez sem dor, eu tive a certeza que eu nasci para trabalhar com amamentação. E até então eu achava que era só amamentação. E aí eu lembro que, quando eu tive essa certeza, quando eu tive esse chamado no meu coração, eu liguei para o meu marido e eu falei assim: amor, eu sei o que eu vou fazer da minha vida, eu vou trabalhar com amamentação. E eu lembro que ele disse assim: como? E eu falei: não sei, eu não sei qual que é o caminho que eu vou seguir, mas eu sei que é isso que eu vou fazer. Então, no momento que eu terminei a faculdade, eu não tinha uma mentora, eu não tinha alguém que pudesse me conduzir, alguém que pudesse me orientar. Eu tinha uma professora da faculdade que, quando eu perguntei para ela a respeito, ela disse assim: não, não vale a pena ser consultora materno-infantil. Ela não me orientou, ela não me conduziu, ela não me ajudou, então eu precisei ir sozinha. E aí eu saí da faculdade e eu comecei a fazer especialização. Então eu fiz uma especialização que foi em nutrição materno-infantil. Ali eu aprendi muita coisa sobre alimentação, sobre a introdução alimentar, a amamentação. E aí, ao longo, eu fui fazendo vários cursos. Eu fiz muitos cursos de capacitação, muitos cursos que eram pequenos, mas que me respondiam perguntas específicas que eram importantes. Eu abri o consultório, desse consultório eu abri uma clínica. Durante esse processo, eu fiz a segunda especialização, que foi em cuidado materno-infantil, com enfoque em amamentação. Depois eu me especializei em aleitamento materno, e aí eu comecei a trabalhar cada vez mais nesse ramo de maternidade, entendendo todos esses braços da área materno-infantil. E aí eu comecei a ter mentoras. Eu comecei a ter cursos que me preparavam para crescer, esse crescimento de carreira. E eu me dei conta que eu tinha muita dificuldade de vender produtos e serviços, eu tinha dificuldade de fazer com que as pessoas conhecessem meu trabalho e serviço pelo Instagram. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em cima desse tipo de curso. Eu comecei a buscar capacitações para isso. Eu queria aprender estratégia de marketing para consultora materno-infantil, mas não encontrava. Não existia um curso de estratégia de marketing para consultora materno-infantil. Foi então que eu encontrei mentoras. E aí, dentro dessas mentorias, eu fui montando as estratégias para o meu consultório, para a minha clínica, e aí veio uma pandemia, e eu precisei fazer uma transição de carreira. Foi quando eu troquei uma clínica para esse mundo digital, e eu comecei a usar a câmera para fazer atendimento. E aqui foi o momento que eu tive um crescimento muito grande financeiro, porque foi aqui que eu entendi que eu conseguia multiplicar, eu conseguia escalar o meu serviço. Eu continuava fazendo atendimento individual, eu continuava fazendo os atendimentos online, mas eu comecei a criar cursos e estratégias para isso. E foi assim, dentro dessa caminhada, que eu aprendi tudo o que eu aprendi e que eu continuo aprendendo, porque a gente está sempre aprendendo. E foi em base disso tudo que eu criei a formação. A formação, ela foi criada justamente com todas as etapas desse caminho que fizeram diferença na minha vida profissional. Tudo aquilo que eu aprendi que não fez muito sentido, eu deixei de lado. Mas tudo aquilo que eu aprendi foi fundamental, eu coloquei dentro da formação. Então, essa caminhada aqui, ela tem praticamente 13 anos, talvez, 14 anos. Porque depois que eu saí da faculdade até hoje, fazem 8 anos, mas desde o início dessa jornada, talvez uns 13 anos, que eu venho trilhando esse caminho para me tornar uma profissional de sucesso, para me tornar uma consultora materno-infantil que hoje pode formar outras profissionais. E hoje eu consigo montar uma formação com tudo que para mim foi importante dentro da minha carreira, com tudo aquilo que eu queria ter recebido lá no início, sabe? Quando eu decidi no meu coração que eu queria ser consultora materno-infantil, como eu queria ter tido acesso a algo igual à formação. Que me pegasse pela mão e me mostrasse o caminho, que me conduzisse para esse caminho que tanto eu precisava seguir. Então, eu montei a formação do jeito que eu contei para vocês.
Muita inspiração veio lá do meu coração numa madrugada, e aí depois eu comecei a desenhar e montar todo esse corpo clínico de informação para que vocês tivessem acesso a tudo o que vocês precisam para se tornarem uma profissional. Ou seja, não precisa ser da área da saúde, porque dentro da formação vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que vocês precisam para prestar esse tipo de atendimento. Então vamos lá, vamos entender, né, o que que é a formação. A formação é um curso de capacitação, ou seja, vocês vão se tornar capacitadas para atuar como consultoras materno-infantil, para prestar atendimento à gestante, a mães, a famílias. Vocês vão estar prontas para fazer esse tipo de atendimento em todos aqueles lugares que eu mostrei para vocês. Então, para quem que é a formação? A formação é para todas as mulheres que desejam atuar como consultoras materno-infantil. Ou seja, eu sou da área da saúde, eu posso fazer a formação? Pode. Eu não sou da área da saúde, eu posso fazer a formação? Pode. Por quê? Porque dentro da formação vocês vão ter acesso ao conteúdo que vocês precisam para entender a parte técnica, para que vocês possam entender sobre manejo clínico da amamentação, para que vocês possam entender sobre o metabolismo do bebê. Tudo isso vocês vão aprender dentro da formação. A capacitação, o curso, ele também é para mães, mães que não têm tempo livre, mães que têm dificuldade de assistir uma aula porque tem criança pequena, porque ele foi montado e pensado em mães. E tudo isso eu vou explicar lá na frente como é que vai funcionar. Antes, eu quero mostrar o cronograma de aula. O que que vocês vão aprender entrando na formação? Será que realmente é isso que eu queria para mim? Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre vivências de uma consultora materno-infantil. Por quê? Porque muitas de vocês vão fazer transição de carreira. Muitas de vocês vêm de uma área completamente diferente e vão atuar como consultora materno-infantil. Então, aqui eu falo sobre as vivências da consultora e ensino a fazer uma transição de carreira de uma forma que seja leve, que vocês possam fazer essa transição. No módulo 2, a gente vai falar de anatomia e fisiologia da gestação e do parto. Ou seja, vocês vão poder orientar a mãe a respeito de trabalho de parto, etapas do trabalho de parto, quais que são as vias de parto que tem, o que que é um parto humanizado, vocês vão poder mostrar para a mãe quais que são os profissionais que ela precisa seguir para que ela consiga ter um parto humanizado, que seja respeitoso com ela, respeitoso com o bebê. E sabe uma coisa que é muito legal aqui nesse módulo? Em todas as turmas de formação, muitas das alunas conseguiram ressignificar sua dor com o seu trabalho de parto através das aulas. E é muito emocionante porque muitas delas falaram assim: eu tive meu parto roubado por falta de informação. Eu tive que ser submetida a uma cesárea onde eu não fui respeitada, onde não teve um real motivo, porque eu não tinha informação. E a formação está sendo um momento de ressignificar esse momento e eu vou conseguir levar a informação para outras mães para que elas não passem o que eu passei. Então é muito legal ver a quantidade de mulheres que conseguem ressignificar a sua história com a informação correta. No módulo 3, a gente vai falar de aleitamento materno. Então, anatomofisiologia da lactação, técnicas de amamentação, os problemas mais comuns durante a amamentação, como que eu sei se eu estou nutrindo o bebê ou não, como que eu entendo, como que eu desenvolvo o olhar técnico para isso. Quais que são as avaliações que eu vou fazer para entender se aquele bebê está mamando bem ou não? Quais que são as técnicas de apoio e aconselhamento? Existem técnicas para isso. Eu já tive alunas que falaram assim: Jéssica, se não fosse as técnicas de aconselhamento, eu seria uma profissional muito mais dura. E eu sou uma profissional humanizada e acolhedora, graças às ferramentas de aconselhamento. Então, tudo isso são ferramentas que vocês vão aprender dentro da formação. Módulo 4, cuidados com recém-nascido lactante. Então, higiene, sono, rotina, cuidados com a saúde do recém-nascido, puerpério, esterogestação, aqui é manejo com recém-nascido, vocês vão aprender nesse módulo. Módulo 5, sono e rotina do bebê. O que uma consultora materno-infantil precisa saber para ajudar uma mãe a respeito disso? Quais que são os ciclos de sono do bebê? Ou seja, vocês vão aprender sobre sono REM, sono não REM, vocês vão aprender sobre ciclo circadiano, sobre liberação de hormônios dentro do sono, como, por exemplo, o GH, que é o hormônio de crescimento. Quais que são as técnicas que a gente vai utilizar para ajudar o bebê a dormir? E atenção, aqui a gente não vai falar de treinamento de sono, não é isso.
Não é colocar um bebê no berço e deixa chorar para ele dormir. Não, aqui a gente vai ter técnicas que vão ajudar a criança a ter um sono seguro, reparador, acolhedor, respeitando o seu desenvolvimento. Módulo 6, a gente vai falar sobre os primeiros 1000 dias de vida do bebê. Então, aqui vai ter todo o desenvolvimento, todas as fases do desenvolvimento de acordo com cada etapa. Vocês vão aprender sobre saltos de crescimento, abordagem do apego seguro, disciplina positiva, ferramentas de disciplina positiva, como que eu me comunico com as crianças de uma forma afetiva, qual que é a comunicação não violenta. Então, para quem vai trabalhar com desenvolvimento infantil, esse módulo ele é fundamental. Vai ter um módulo falando sobre nutrição do bebê, então introdução alimentar, métodos de introdução alimentar, quais que são os métodos mais seguros, quais que são os métodos adequados, quais que são as atualizações da nutrição materno-infantil. E aqui a gente vai começar uma segunda etapa dentro da formação. Aqui vocês vão aprender a parte profissional. Como que eu faço para ter sucesso como consultora materno-infantil? Então, a gente vai falar sobre o que é sucesso profissional, porque cada uma de nós aqui vai encontrar o sucesso profissional de formas diferentes. Então, a gente vai abordar esse tema também. Como que eu faço para me tornar reconhecida nessa área? Como que eu vou me diferenciar como consultora materno-infantil? Então, tudo isso vocês vão aprender dentro da formação. Vocês vão aprender a ter uma imagem de autoridade, vocês vão aprender a precificar o produto ou serviço de vocês. No módulo 9, vão ser estratégias de marketing para consultora materno-infantil. Onde eu vou conseguir os meus primeiros clientes? Será que eu vou ter cliente? Aonde que tá esses primeiros clientes? Como que eu faço para ter um consultório lucrativo? Como que eu uso o meu Instagram para vender um produto ou serviço? Como que eu faço para sair da onde que eu tô e chegar nos 10 mil reais como consultora materno-infantil? Eu mostrei para vocês que tem uma estratégia, mas qual que é essa estratégia? Vocês vão aprender nesse módulo. Então, vai ter um passo a passo, uma estratégia com passo a passo que vocês vão colocar em prática para vocês saírem do zero e faturarem 10 mil como consultora materno-infantil. Esse foi um módulo que eu adicionei pensando que muitas vezes a gente tem muita dificuldade em ter organização, em ter foco, em ter disciplina. E aí a gente fica pensando assim, como que eu vou fazer uma transição de carreira? Como que eu vou conseguir conciliar a vida pessoal e profissional? Como que eu vou fazer a gestão do meu tempo após a maternidade? Então, tudo isso eu ensino nesse módulo. Aqui vocês vão aprender a conciliar a vida pessoal e maternidade. Vocês vão aprender a organizar de forma eficiente, ou seja, Jéssica, não tenho tempo para estudar. Vai ter tempo sim, porque eu vou ensinar aqui para vocês como que eu faço e como que vocês vão fazer. Então, vocês já perceberam que o meu dia tem 24 horas, assim como o de vocês tem? O que faz uma pessoa render mais do que a outra? É as estratégias de organização. Então, é por isso que nesse dia eu vou ensinar para vocês quais são as ferramentas que para mim deu certo, que eu aplico e dá certo, e que vai dar certo para vocês também. Lembra que a gente falou sobre trabalhar com internet e escalar o produto ou serviço? É o módulo 11, onde a gente vai falar sobre como se tornar um infoprodutor. Ou seja, o que é um infoproduto? Como que eu faço para me tornar um infoprodutor? Aqui vocês também vão conhecer o mercado de afiliados. Eu não sei se vocês já tiveram acesso ao mercado de afiliados. O mercado de afiliados é quando a gente vende um produto ou serviço de alguma outra pessoa que já está pronto e validado. Então aqui a gente vai falar sobre isso. Vocês vão aprender a trabalhar como afiliados. Vocês vão aprender a fazer as primeiras vendas de vocês na internet, mesmo sem ter um produto de vocês. E aí aqui vocês vão começar a fazer parte do projeto MAN. O projeto MAN é um projeto onde mães ajudam mães. Vocês vão se afiliar nos produtos que eu já criei, que eu já validei, e vocês vão poder vender esses produtos. Ou seja, vocês podem fazer vendas diariamente e vão fazer comissões de até R$ 300 vendendo produtos que já estão prontos, que já estão validados. Então, por exemplo, muitas alunas entram na formação e falam assim, Jéssica, eu quero fazer atendimento individual e eu quero vender os seus produtos. E aí elas começam a fazer essas vendas desses produtos e elas já começam a ter comissão. Então, além dos atendimentos que elas fazem, elas ainda conseguem escalar o produto e serviço de vocês. Seu curso é pela Hotmart, vídeos ou é book que posso imprimir? Tânia, todos os módulos vai ter um material de apoio, um e-book, um livro que vocês vão poder imprimir, todos eles.
As aulas, na grande maioria delas, são ao vivo, aonde a gente vai fazer toda essa troca, aonde eu vou fazer todo o conteúdo com vocês e vocês vão poder tirar dúvidas. Então, por isso que é uma mentoria. Vocês vão ser mentoradas ao longo de 3 meses. Além disso, vocês vão ter vários vídeos que são gravados, que são materiais que já estão prontos, gravados, que ficam disponíveis dentro da Hotmart para vocês. Todas as mentorias ao vivo, elas ficam salvas dentro da Hotmart para que vocês possam assistir quantas vezes for necessário. Então, o curso ele vai ser completo de mentoria tira dúvidas, mentorias ao vivo, aulas complementares, vídeo aula que já está gravado e todas as aulas vão ter um material de apoio que vocês vão poder imprimir, tá? Módulo 12, mentalidade empreendedora. Aqui é onde vem insights. Como que a gente identifica oportunidades? Como que a gente vai usar a inovação e a criatividade para a gente aprender a pensar fora da caixa? Então, aqui vocês vão aprender a ter ideias inovadoras e fazer dinheiro com essas ideias inovadoras. E aqui eu trouxe, só para vocês terem ideia, né? Como que as alunas falam das aulas, o que elas acham das aulas. Olha ali a Paty, ó. Aula maravilhosa, sempre aprendendo muito, aula perfeita, amei também. Mais uma aula incrível, muito obrigada, Jéssica, por tanto conteúdo. Olha só o quanto as alunas gostam das aulas. E isso, para mim, é um feedback muito importante, porque às vezes eu penso assim, vai ser um conteúdo muito maçante, e elas adoram, porque é um conteúdo que realmente cativa, que elas conseguem realmente fazer parte daquele movimento. A Eulália, né, aula maravilhosa, conhecimento libertador. Aula maravilhosa, Tatiane, né, falando que encantada com esse mundo de informações. E depois, obrigada, Jéssica, maravilhada com tudo. Quando a gente mergulha nesse universo materno-infantil, a gente realmente se encanta com essa informação. Amei a aula, bem ampla este assunto, um assunto leve de ser conduzido. Olha que legal, né? Amei demais, maravilhoso. Pensando em mudar de área, viu? Como eu falei para vocês que tem pessoas que acabam mudando de área ao longo das aulas, por quê? Porque elas acabam se identificando muito. Aqui eu mostrei um recorte de como que é a plataforma de aula, só para vocês entenderem, tá? Então, vocês vão ter acesso à Hotmart, que vai ser a plataforma de aula, e aqui vão ser as aulas que vão estar disponíveis para vocês. Então, aqui, ó, formação, 73 aulas completas, e aí a gente vai ter as nossas mentorias, nossos encontros, que são semanais, quinzenais, depende do módulo que a gente vai estar estudando e que a gente vai estar vivenciando. As aulas que são ao vivo, elas ficam também na plataforma de aula. Então, quem está ao vivo tem a possibilidade de abrir a câmera, tirar dúvida, a gente faz um bate-papo, a gente conversa, e depois essa aula vai subir para a plataforma para vocês assistirem também. E, geralmente, cada módulo vai vir com os materiais complementares, que são videoaulas que vocês vão assistir e são os materiais de apoio. Por exemplo, aqui a gente tem um manual, né, falando sobre a produção do leite materno, e isso aqui vocês podem imprimir e deixar num arquivo com vocês. Outra coisa que é muito legal é que dentro da formação vocês vão ter acesso ao grupo do Whats da turma de vocês, ou seja, esse grupo é exclusivo da turma 4 e vai ser aquele espaço onde vocês vão tirar dúvidas, é onde a gente vai fazer discussão de caso clínico das aulas, é onde a gente vai fazer as atividades que vocês vão fazer em casa. Tem várias atividades que vocês vão fazer. Por exemplo, quando a gente vai falar de desenvolvimento estratégico de um plano de ação, vocês vão desenvolver esse plano de ação e depois lá no grupo a gente vai fazer a discussão, a gente vai tirar dúvida, vocês vão trazer isso para a aula, para que realmente vocês tenham algo em mãos que vão trazer um resultado significativo para vocês. Por isso que a formação não é apenas um curso gravado. Não é um curso onde vocês vão ter acesso à informação e eu assisto quando eu quero e se eu não quero tá tudo bem. Não, vai ter uma condução, vocês vão sair da formação preparadas para ser consultoras materno-infantil. É um processo, a gente entra em hiperfoco dentro de 3 meses e em 3 meses vocês vão ter uma nova profissão.
E além disso, a gente tem o grupo das fadas da maternidade. Então, o grupo das fadas é um grupo onde tem todas as alunas da formação de outras turmas, e aqui a gente tem um espaço de troca, network, apoio, acolhimento, e toda semana a gente faz discussão de caso clínico. Então, toda semana eu trago um caso clínico, as alunas trazem caso clínico e a gente faz discussão. Para quê? Para que a gente fique sempre aprendendo, para que a gente fique sempre se atualizando e praticando, colocando em prática. A formação, ela vai dar uma certificação de vocês validada, é uma certificação de 40 horas. Então, finalizou a formação, vocês vão receber na casa de vocês um certificado, é um certificado físico, não é online. Vocês vão receber na casa de vocês essa certificação, mostrando que vocês estão aptas e capacitadas para atuar como consultoras materno-infantil. E aí vem a dúvida, né? Quanto que eu vou precisar investir para me tornar consultora materno-infantil? Quem aqui tem essa dúvida? Quem aqui já decidiu que vai se tornar consultora materno-infantil? Deixa eu mostrar para vocês, antes de falar de investimento, eu quis colocar aqui como que foi a minha trajetória. Por que que eu quis colocar isso aqui? Porque essa é uma pergunta que eu recebo muito no Instagram. Jéssica, quanto que tu investiu na tua carreira? Ou então, quanto que foi a tua faculdade? Quanto que foi para te se tornar consultora materno-infantil? E eu não tenho um número exato, eu não tenho um valor exato. Eu coloquei aqui apenas alguns números de alguns cursos que eu fiz, porque tem muito curso, muita mentoria que eu fiz, que eu nem lembro qual que foi o valor que eu paguei. Mas eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção de quanto que eu investi na minha carreira para me tornar consultora materno-infantil e eu continuo investindo, né? Porque eu continuo estudando. Ontem mesmo eu estava fazendo um curso de capacitação, eu estou sempre estudando, estou sempre fazendo algo a mais. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de quanto que foi o meu investimento ao longo dessa escadinha. E eu comecei pela faculdade, que foi 80 mil. Então, é uma faculdade que levou 5 anos e teve um custo alto para fazer, sendo que eu uso pouca coisa dela hoje para o que eu faço. Mas, né, tudo é ensinamento. Provavelmente hoje eu não teria começado pela faculdade. Provavelmente hoje eu teria seguido um outro caminho. Especialização. Eu fiz uma especialização de 6 mil reais, que foi muito boa, me abriu muitos olhos, me abriu muitas portas. A segunda especialização que eu fiz, que foi uma especialização de 10 mil reais, mas ela teve um conhecimento muito vasto e foi maravilhoso, foi um investimento muito bom. Foi um ano de especialização, mas que me abriu muitas portas também. Depois eu fiz várias formações. E dentre elas eu coloquei uma aqui que foi uma formação de 20 mil reais que eu fiz, que ela me levou, me tirou do ponto A e me levou para o ponto B. Depois eu fiz cursos, daí que foram vários cursos, e eu coloquei aqui um valor por cima, porque eu não tinha ideia realmente de quanto que foi, e valor que eu já investi para mentores, ou seja, quando a gente paga para um mentor, quanto que eu já investi também. Então, se eu fosse falar na minha formação, talvez uns 176 mil. Foi isso que eu investi por cima para me tornar consultora materno-infantil. E aí, quando a gente pensa, meu Deus, né, Jéssica, 176 mil ao longo desses últimos 10 anos, investindo para se tornar uma consultora materno-infantil, quanto que é para me tornar hoje uma consultora materno-infantil? Gente, eu preparei algo para vocês, para que realmente vocês tivessem acesso, que vocês tivessem a oportunidade de fazer essa transição de carreira, porque eu sei que hoje, no momento atual de vocês, talvez tem muitas aqui que não estão ganhando nada, que não tem nenhuma renda. Ou então tem muitas que estão ganhando ali R$ 1.200, talvez algumas R$ 2.500, mas vocês querem sair desse caminho e se tornar uma consultora materno-infantil. Vocês querem ganhar 10 mil, 15 mil reais por mês. Mas para isso vocês precisam subir esse degrau. Para que vocês saiam do momento atual e vocês cheguem no momento onde vocês querem, vocês vão precisar subir esse degrau. E para subir esse degrau, eu sugiro para vocês a formação de consultoras materno-infantil. Por quê? Porque não tem o porquê vocês passarem por toda essa escadinha. Toda essa escadinha foi muito importante para mim? Foi. Mas aqui a gente tem 10 anos de escadinha, 13 anos de escadinha. Foram 13 anos estudando, investindo para me tornar consultora materno-infantil.
E quando eu criei a formação, eu coloquei tudo que eu passei e foi importante, mas de uma forma muito mais assertiva para vocês, para que vocês não precisassem investir em toda aquela escadinha. E lembra que eu falei que eu preparei vários presentes para vocês? Então, vocês que estão aqui comigo ao vivo, eu vou apresentar vários presentes que vão ser exclusivos aqui para vocês. E um deles é vocês não precisarem investir todo esse valor para vocês se tornarem consultoras materno-infantil. O objetivo é que vocês passem pela formação e tenham acesso a uma nova profissão com um valor que seja muito mais acessível, que vocês consigam colocar no dia a dia de vocês. Então foi por isso que quando eu coloquei o valor da formação, o valor de 4.497, que é um valor muito abaixo de tudo que eu já tinha investido, se a gente for olhar aqui, uma das especializações mais baixas que eu fiz foi R$ 6.000. Depois foi 10.000, 20.000. E por que eu coloquei a formação um valor tão baixo, 4.497? Para dar acesso a todas vocês. Porque realmente eu quero que muitas de vocês possam viver essa vida, que vocês possam ter liberdade de tempo, para que vocês possam ter liberdade financeira, para que vocês possam impactar a vida de outras famílias. Muitas famílias precisam de vocês. Então, por isso que o valor da formação, ele é simbólico perto da quantidade de coisas que vocês vão ter acesso. E quando eu falo em valor simbólico, eu ainda quero dar um presente para vocês. Eu quero dar um presente que é especial, um presente que é especial para vocês que estão aqui. Hoje, vocês não vão precisar pagar pela formação o valor de 4.497, que já é um valor muito baixo perto da quantidade de coisas que vocês vão aprender e da quantidade de acesso que vocês vão ter, de oportunidades que vocês vão ter. Mas hoje vocês vão poder entrar na formação com menos de R$ 250 por mês. Menos de R$ 250 por mês para vocês se tornarem especialistas em maternidade. Para que vocês possam se tornar consultoras materno-infantil, fadas da maternidade que vão espalhar o pozinho mágico da informação. Então, esse valor é exclusivo aqui para vocês. Como que eu faço para entrar na formação? Vocês podem mirar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que eu deixei aqui, e vocês podem acessar a formação, vai ter o link, faz a inscrição da formação, ou então, deixa eu colocar o link aqui para vocês. Deixa eu pegar o link aqui. Vou colocar aqui nos comentários o link também, ó. Vocês podem entrar por esse link, apertar nesse link e entrar na formação com esse valor, que é menos de R$ 250 por mês. Mas antes, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês, uma coisa importante. Se vocês fizerem um único atendimento por mês, vocês já vão pagar o investimento da formação. E lembra que o que eu ensino na formação é vocês terem 2 atendimentos por dia, ou então 8 atendimentos num único dia ao longo da semana. Essa é a estratégia que eu uso e essa é a estratégia que eu ensino lá para vocês. Ou seja, vocês teriam R$ 10.000 no final do mês. Mas aqui, ó, um único atendimento por mês, ele já vai pagar o investimento da formação. Porque aí vem aquele medo, né? Eu vou entrar na formação e será que eu vou dar conta de pagar o valor da formação? Se vocês tiverem um único atendimento por mês, vocês vão pagar. E isso eu já ensino dentro da formação. Vocês já vão aprender isso. Vocês vão aprender essa estratégia aqui. Então não faz sentido esse medo. Não faz sentido, porque vocês vão aprender o que fazer. Olha que legal que uma das alunas colocou. Meninas, deixa eu compartilhar algo com vocês. Já tem gente atrás, mãezinhas querendo consultar. E deixa eu falar uma coisa, que essa aluna postou isso nas primeiras aulas da formação. Por quê? Porque dentro da estratégia que a gente usa, existe algo que a gente faz, que é fazer umas postagens no Instagram, para a gente ir mudando o nosso posicionamento estratégico. E essa aluna, ela começou a fazer essa mudança estratégica e ela já começou a ter pessoas querendo agendar com ela, sendo que ela ainda nem tinha se formado. Para vocês entenderem o quanto realmente a estratégia funciona. Olha o que a Anne falou.
A cada módulo, as dicas sobre vendas, agregar valor, sobre as infinitas possibilidades de nicho a serem trabalhados, isso é um baita diferencial da formação. A gente fala muito sobre isso dentro da formação, sobre insights, sobre possibilidades, coisas que vão aparecendo e as mães vão se sentindo atraídas por isso. E a gente está ali para ajudar, para conduzir. E olha a Renata, ela trocou a profissão dela. Olha só, meu nome é Renata. Ela trocou, fez uma transição de carreira, ela saiu da coordenadora comercial, ou seja, não era nem da área da saúde, uma área completamente diferente, se tornou consultora materno-infantil através da formação, já faturou mais de R$ 5.200 através do método de posicionamento estratégico que aprendeu na formação e teve pacientes desde o primeiro mês, e a cada mês vem aumentando cada vez mais. Uma mãe que sentiu no coração o chamado para atuar como consultora materno-infantil, fez uma transição de carreira de uma área completamente diferente, aplicou as estratégias e teve paciente e tem sucesso profissional. E está muito realizada sendo consultora materno-infantil. E agora, vocês que estão aqui comigo, vocês têm um presente especial. Além do valor especial da formação, que já é um grande presente, menos de R$ 250 por mês para vocês terem uma nova profissão, para vocês atuarem como consultora materno-infantil, encontrarem a liberdade de tempo financeira e também ajudar a impactar famílias. Eu preparei um presente especial aqui para vocês. Na verdade, é mais de um. E o primeiro deles é um e-book. Esse e-book, ele tem estratégias de marketing digital para consultoras materno-infantil. Aqui é para quem quer construir uma presença nas redes sociais. Jéssica, nunca trabalhei com Instagram, quero começar a trabalhar com Instagram. Aqui vocês vão ter um passo a passo de como que vocês aplicam estratégias do digital para que vocês já consigam ter pacientes. Por exemplo, a Renata utilizou essas estratégias desse e-book e ela conseguiu ter pacientes logo no primeiro mês. Então, esse é um dos presentes para vocês que estão aqui comigo. Ou seja, quem entrar agora na formação, além de garantir o valor da formação com aquele valor especial, vocês também vão ter acesso a esse e-book, vocês vão ter acesso a esse presente. Segundo presente, desafio 30 dias no Instagram. O que é isso? É um desafio onde vocês vão ganhar dicas e atividades diárias para que vocês possam ir colocando em prática no perfil de vocês e vocês vão aumentar a visibilidade e o engajamento. Mas atenção aqui. Antes de vocês colocar esse desafio em prática, vocês vão passar por um dos módulos da formação, aonde a gente vai fazer todo um reposicionamento estratégico do Instagram de vocês. Vai ter uma aula todinha falando sobre isso. E aí depois vocês vão aplicar o desafio e vocês vão conseguir ter crescimento no Instagram de vocês. E esse crescimento vai fazer com que vocês tenham os primeiros pacientes, e esses pacientes vão fazer com que vocês impactem a vida delas, ajudem e comecem a fazer essa escadinha financeira crescer. E o presente 3, gente, deixa eu contar aqui para vocês. Isso aqui é uma novidade que eu estou muito feliz e eu não consegui ter a foto ainda para mostrar para vocês, então eu coloquei uma foto simbólica aqui, mas eu montei uma maleta personalizada para as fadas da maternidade. Provavelmente vocês já viram eu fazendo atendimento por aí e eu levo uma maleta. O que tem nessa maleta? Tem os equipamentos que uma consultora materno-infantil vai utilizar, ou para amamentação, para introdução alimentar, enfim. Para quem vai trabalhar com manejo, vai ter uma maleta onde vai guardar o material de trabalho. Jéssica, eu vou fazer atendimento online. A gente tem uma maleta onde a gente guarda o nosso material de trabalho. E eu mandei fazer uma maleta personalizada para o nosso reino de fadas da maternidade, aonde vai ter o nosso nome, o nome da consultora materno-infantil. Vai ser uma maleta linda, gente, linda. E quem entrar na formação agora vai ganhar de presente essa maleta e uma mama didática. Vocês vão ganhar uma maleta personalizada com o nome de vocês, linda, toda em corino, para que vocês possam fazer os atendimentos de vocês e para que vocês possam guardar o material didático de vocês.
Esse presente eu tô louca para mostrar para vocês o quanto ele é lindo. Eu só não mostro porque eu ainda não tenho a foto, mas assim que ele chegar, assim que ele estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. Só que talvez muitas de vocês não vão ter acesso, porque a oportunidade é agora. É quem fazer inscrição agora para a formação, quem fazer inscrição agora ganha os 2 livros e mais essa maleta personalizada, com o nome personalizado de vocês. Esse presente é um presente especial, exclusivo dessa turma, nunca aconteceu isso e eu estou muito feliz, porque realmente é muito lindo. E aí aqui, olha só, a Anne falando, amei as dicas sobre vendas, e-books, atendimento, aula bem completa e como sempre, abrindo nossa mentalidade. A formação ela tem esse impacto, né, de mudar a nossa mentalidade, porque informação liberta. Iniciei a formação abrindo a nossa mente, quebrando crenças limitantes e mostrando a importância do planejamento e organização. Sim, gente, a formação ela acaba abrindo a nossa mentalidade e quebrando crenças, crenças que nos impedem de crescer. Então, por isso que faz essa mudança, essa transformação acontecer. Gente, o link da inscrição da formação está aqui nos comentários. Vocês podem clicar ali e fazer a inscrição. Eu queria agradecer por todo o conhecimento compartilhado. Tu não tens só nos ensinado a sermos boas consultoras materno-infantil, mas também tem nos ensinado a sermos mães melhores. Lembra que eu falei que para mim ser consultora materno-infantil me fez uma mãe melhor? Quem entra na formação sente muito isso. Por quê? Porque informação é poder. A cada aula eu fico mais satisfeita com o conteúdo e mais certa que estou no caminho certo. E tenho certeza que esse é o sentimento de todas as gurias aqui da turma. Obrigada por tanto. E isso aqui me traz uma realização profissional muito grande. Saber que realmente a formação ela está transformando e impactando a vida de quem está passando por elas. Eu fico encantada com cada aprendizado. Além dos conhecimentos da área materno-infantil, percebo que tens aberto nossos olhos para todo o entorno de carreira, finanças, organização, dicas de como pôr o trabalho em prática, como faturar mais, enfim, tem sido uma troca muito valiosa. Olha o quanto é amplo, né, gente? Obrigada, Jéssica, por tanta dedicação. Ficaria tranquilamente o resto do dia te ouvindo. Aula maravilhosa, como sempre. Olha que lindo. Obrigada, Jéssica, por se doar de fato por essa mentoria e entregar o melhor. Eu me entrego de verdade. Eu fico de corpo e alma presente para entregar o que é de melhor para quem está dentro da formação, porque eu sei a importância desse trabalho. Eu sei o quanto realmente levar o pozinho mágico da informação tem o impacto de transformar o mundo. E é isso que faz você brilhar e se destacar como profissional, a sua calma, a sua dedicação e o amor por essa profissão. Cada dia me encanto mais contigo e te admiro mais. Você poderia dar uma simples resposta ou nem dar a resposta, mas não, você se preocupa de fato e se está realmente empenhado em dar o melhor. Sabe o que foi aqui, gente? Foi uma pergunta lá no grupo das fadas da maternidade. E eu fiz uma resposta super completa para elas. Quase foi uma aula através de áudios nessa resposta. E ela mostrando ali, né, o quanto isso foi importante, o quanto isso fez a diferença. Aí a Tati colocou: "Uau, que aula você deu nesses áudios, que mentora, sua linha de raciocínio me encanta, muito obrigada". O áudio foi, uma pergunta e aí eu respondi e ela fez esse comentário. Olha só aqui, ó, pode ser utilizado 2 cartões para o pagamento ou também fazer parte do pagamento via Pix e o restante no cartão. Tá chegando essa pergunta e inclusive deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas, porque eu abri uma caixinha de pergunta hoje mais cedo para vocês irem colocando as perguntas para a gente discutir hoje na aula. E também veio essa pergunta assim, ó, tô sem limite no cartão, como é que eu faço? Olha o que o Cláudio colocou ali, ó. Pode fazer o pagamento em 2 cartões, ou seja, paga uma parte num cartão, outra parte num outro cartão, para quem está sem limite no cartão, ou então faz uma parte do pagamento no Pix e depois paga o restante no cartão. Então, tem essa possibilidade. Quem está sem limite no cartão pode utilizar, então, 2 cartões para fazer o pagamento. Vamos ver o que mais teve de dúvidas na caixinha de perguntas.
Precisa ser da área da saúde? Não, a gente já falou sobre isso, né? Não precisa ser da área da saúde para vocês entrarem na formação. Vocês só precisam sentir o chamado para se tornar consultoras materno-infantil. Não precisa ser da área da saúde. Quanto tempo é a formação? A formação, ela tem duração de 3 meses de mentoria. A gente vai ter 3 meses de acompanhamento de mentoria, onde eu vou dar aula, vou tirar dúvida, vou pegar vocês pela mão e vou conduzir. Mas vocês têm acesso a todo o material, a todas as mentorias, a todas as aulas durante 1 ano. Então, vocês têm 1 ano de mentoria, de acompanhamento das aulas. Por que que eu fiz assim? Porque esse é um grande diferencial da formação. Todas as formações que eu fiz, eram formações ao vivo, e eu não tinha essa possibilidade de assistir ela depois. E quando a gente tem filhos, quando a gente tem criança pequena, é muito desafiador. Tem imprevistos e tem vezes que a gente não consegue estar ao vivo, não consegue estar presente. Então, esse foi um dos diferenciais que eu fiz, que é fazer a formação ao vivo, mas deixar ela gravada disponível por 1 ano para que vocês possam assistir quantas vezes for necessário. Ai, fiquei com uma dúvida, fiz um atendimento, fiquei com dúvida, vai lá na aula, assiste de novo a aula, porque daí vai esclarecendo cada vez mais. Outra pergunta da caixinha. As aulas são ao vivo e se eu não conseguir assistir? Foi a que eu respondi agora, né? A gente tem aulas ao vivo, onde vocês vão ter a possibilidade de tirar dúvidas, mas as aulas também são gravadas, também tem aula gravada que fica disponível para vocês. Mesmo as aulas ao vivo ficam gravadas também. Qualquer dúvida na hora da inscrição, pode chamar o ADM do grupo de vocês. Ó, o Claudio colocou ali que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar o administrador do grupo ali que ele esclarece. Ó, a Stephanie já entrou, parabéns, Stephanie, seja muito bem-vinda ao nosso reino de fadas da maternidade, e parabéns, porque a Stephanie ganhou a maleta personalizada, a Stephanie ganhou os 2 e-books, e ainda conseguiu garantir o valor da formação com esse preço especial. Aqui na tela, esse QR Code é o QR Code com acesso a todos esses bônus que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vocês vão ter todos esses presentes se vocês entrarem através desse QR Code ou então do link que está aqui nos comentários. Seguindo. Ganha certificado? Sim, ganha certificado de 40 horas, é uma certificação que vai chegar na tua casa. Então, quem está perguntando da certificação, passou pela formação, concluiu a formação, vocês vão receber pelo correio, enfim, na casa de vocês, o certificado. Então, é um certificado impresso, lindo. Na verdade, eu vou dar um spoiler aqui, são 2 certificados, um deles é comprovando que vocês são consultoras materno-infantil, e o segundo deles é mostrando que vocês fazem parte oficialmente do nosso reino de fadas da maternidade. Porque é muito legal, gurias, a gente criou um reino de fadas da maternidade que tem uma sintonia muito legal, é muito gostoso de ter esse ambiente, de ter essas alunas, de ter essas fadas da maternidade. A gente tem um pensamento parecido, a gente tem vontades parecidas, a gente tem um movimento que a gente trabalha em conjunto. Então é muito legal. Aonde que fica o link para fazer inscrição? Aqui, gurias, aqui nesse QR Code é o link, vocês podem entrar, mira a câmera do celular de vocês para esse QR Code, vocês vão ter acesso ao link com esse valor especial, esse valor que está menos de 250 por mês, e também vocês vão ter acesso aos 3 presentes. O e-book falando sobre estratégias de marketing digital para consultora, o e-book do desafio 30 dias no Instagram e também a maleta personalizada, linda, vocês vão amar. Quando ela estiver pronta, eu tenho certeza que vocês vão amar. Jéssica, quais são as formas de pagamento? Vocês conseguem pagar a formação usando boleto à vista. Vocês podem pagar a formação no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes de 249. Vocês podem fazer pagamento no Pix. Vocês podem fazer pagamento com 2 cartões, metade no cartão, metade no outro cartão. E também vocês podem fazer o pagamento com Pix e um cartão. Então, tem várias formas de pagamento para facilitar bastante vocês. Vou pedir o cartão do meu pai, fazer um patrocínio. Isso aí, olha só, tem gente aqui pedindo cartão emprestado para fazer o pagamento. Gente, é um investimento na carreira de vocês.
Pensem que quando a gente está investindo na nossa carreira, é algo que ali na frente a gente vai ter um retorno muito significativo. Quando eu investia na minha carreira e eu continuo investindo na minha carreira, eu sempre penso nisso. Qual que é o impacto que isso vai estar levando lá na frente? Então, é investimento, um investimento necessário. Não tem o limite no cartão. Aí fica aquele mesmo exemplo, olha só, quem não tem limite no cartão pode usar 2 cartões para fazer o pagamento ou então uma parte no Pix e uma parte no cartão. E quem precisar fazer pagamento Pix, mais 2 cartões, chamar administrativo no privado. Ó, o Cláudio colocou ali nos comentários que quem precisa fazer o pagamento no Pix, mais 2 cartões, chama o administrador ali do grupo, o ADM do grupo, que vai ter as orientações de como fazer. O valor está muito bom mesmo, vou me inscrever. Que bom, o valor está muito bom, gente. Está muito bom mesmo. Eu nunca passei por uma formação de tamanho que nem a formação de consultoras materno-infantil com um valor assim, nunca, nunca. Gente, tá muito bom. Eu não perderia essa oportunidade, de verdade, gurias. Se eu tivesse tido acesso a isso lá no início da minha formação, da minha carreira, eu não teria pensado 2 vezes. Eu lembro que eu estava ainda na faculdade, mas eu estava muito encantada por esse mundo, por esse universo, mas não tinha algo assim, não tinha algo que me conduzisse. E eu lembro que eu estava disposta, eu sou do Rio Grande do Sul, de Guaíba, eu estava disposta a ir para São Paulo fazer uma formação de 3 dias, aonde eram 3 encontros, para trabalhar com mães, com gestante, e o valor da formação era R$ 12.000, 3 dias. E eu estava disposta a fazer isso. Por que que eu não fiz isso? Porque eu não tive como ir até São Paulo. Se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria ido. Então, o que acontece é que a gente precisa aprender a aceitar as oportunidades que chegam até a gente. Tô olhando aí nos comentários. Eu consigo só mais à frente, recém fui demitida. Mas essa missão é tua, viu? Essa missão é linda e eu sei que tu vai conseguir. Espero que você consiga. O Cláudio colocou ali, ó, talvez seja a sua oportunidade, o seu momento. Eu não tenho dúvida disso. A Catherine tem uma linda história, tem um lindo propósito, já sentiu o chamado. Talvez agora só está faltando, né, uma forma da gente conseguir finalizar o pagamento. Como que eu poderia fazer? E às vezes a gente acha que não vai conseguir, às vezes a gente acha que não vai ter como. E às vezes é só uma questão de tomar uma decisão, e só que são decisões difíceis muitas vezes. Mas pensa no quanto isso vai impactar na tua vida, na vida da tua família e na vida de todas as crianças e famílias que você vai atender. Lembra que essa demissão, ela tem um propósito na tua vida. Essa demissão, ela tem um propósito para que tu possa seguir o teu caminho, o teu chamado. Às vezes existem portas que se fecham porque novas portas vão se abrir. Só que essas portas, elas se abrem na nossa frente, a oportunidade está ali na nossa frente e a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa seguir o nosso chamado. Eu não perderia essa oportunidade, não perderia. Deixa eu seguir olhando as caixinhas, ansiosa para fazer parte da próxima turma. Isso aí. Lembrando, gurias, olha só, a próxima turma, ela começa agora dia 17. Então, esse valor especial é agora, depois ele vai voltar para o valor de 4.497, que é o valor da formação. O valor, os presentes, ou seja, o e-book das estratégias, o e-book do desafio e a maleta personalizada é só para agora, é só para quem estiver fazendo a inscrição enquanto eu estou ao vivo. No momento que eu finalizar a aula aqui, não fez a inscrição, não vai ganhar os 3 presentes. Então, eu garantiria agora a minha inscrição para ganhar realmente esses 3 presentes. Com certeza não vou perder, isso aí, não perde, faz, segue o teu coração, porque o teu chamado ele é muito lindo. E eu tô falando de coração aqui, viu, de coração. Para mim, levar esse movimento, quando eu senti que foi um chamado de Deus e que eu quero realmente seguir esse chamado e sei da importância, o impacto disso,
É uma missão muito grande, uma missão muito linda, e eu não tenho dúvida do quanto a gente precisa de mulheres que tenham esse chamado para seguir esse movimento junto. Que interessante, me vejo sendo consultora, passando esse conhecimento. Pena que hoje não consigo pagar este valor, talvez futuramente. Letícia, pensa em possibilidades, às vezes a gente acha que não consegue. Vou contar uma outra coisa para vocês. Eu lembro quando eu entrei na faculdade e o valor da mensalidade era um valor alto, era um valor de quase R$ 2.000, sendo que eu não ganhava nada por mês. Eu não tinha emprego, eu não tinha esse valor. Mas eu tinha um sonho e eu precisava de alguém que pudesse me ajudar a fazer. E aí a minha mãe me ajudava na faculdade, também de uma forma assim muito muito difícil, fazia poucas cadeiras para conseguir ter um valor. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque às vezes a gente não tem o dinheiro, mas a gente acha uma possibilidade. Por quê? Porque a gente sabe que lá na frente vai ser importante. Então, quem está sentindo no coração que esse é o chamado e acha que não tem dinheiro, será que não tem uma possibilidade? Gente, R$ 250 por mês. Você sabe o que a gente gasta por mês com coisas que são desnecessárias? Por exemplo, com lanche. Quanto que a gente gasta com lanche? Na Páscoa, quanto que vocês gastaram de chocolate na Páscoa? Eu tenho certeza que muitas de vocês gastaram mais de R$ 250. Eu tenho certeza disso, porque um ovo de Páscoa hoje está quase esse valor. Ah, não, eu não gasto com coisas supérfluas, mas eu peço 2 pizzas por mês. E aí esse valor ele está indo em coisas que não vão levar vocês para o lugar que vocês desejam ir. Será que se eu comprar menos roupa esse mês, será que se eu comprar menos maquiagem, será que se eu fizer uma viagem a menos, será que eu não consigo entrar na formação, desenvolver uma nova profissão e ali na frente eu conseguir fazer tudo o que eu quero porque eu vou ter liberdade financeira e liberdade de tempo? Os nossos sonhos eles estão atrás das nossas decisões. E talvez agora está sendo difícil, mas é importante a gente tomar uma decisão. Quem for entrar na formação agora tem esses presentes. Lembrando, é durante o momento que eu estou ao vivo, eu estou só terminando de ler as perguntas que chegaram na caixinha. No momento que eu finalizar as perguntas, eu vou finalizar a nossa aula. E quando eu finalizar a nossa aula, os presentes vão ser encerrados. Vocês vão ter a oportunidade de entrar na formação com esse valor de R$ 250 por mês por pouco tempo. Logo a formação ela vai voltar para o valor dela, que é 4.497, que já é um valor muito baixo, perto de tudo que vocês vão receber, perto de tudo que é a formação, de todo o impacto que ela tem na vida de vocês, na vida de tantas famílias. Certo? Então, Jéssica, como é que eu entro na formação para garantir os presentes, para garantir a maleta, para garantir os livros, apontando a câmera do celular para esse QR Code que está aqui na tela, ou então entrando no link que está disponível aqui nos comentários para vocês. O link está aqui nos comentários. Vamos lá. Jéssica, eu posso entrar na próxima turma? Quando que vai ser? Não tenho nem ideia de quando que vai ser a próxima turma, mas provavelmente vai ser no final do ano. Se tudo der certo, eu consigo montar uma nova turma no final do ano. Se não, só no ano que vem. Então não deixa para a próxima turma. Talvez pode ser a última. Já aconteceu isso, gente. Já aconteceu de eu ter montado cursos, mentorias, e algumas mães falam assim: vou deixar para entrar na próxima, e não teve a próxima. E aí elas ficaram sem, não tiveram mais a oportunidade de passar. Eu tenho certeza que vocês não vão encontrar nada parecido com a formação, porque não existe nada parecido com a formação. A formação é algo mais completo para que vocês possam desenvolver uma profissão do zero, se tornar especialista em maternidade e ajudar famílias nessas 5 áreas. Então vocês não vão encontrar nada tão parecido quanto. Será que eu terei pacientes? Claro que vai. Ter paciente não é que a gente vai ficar aguardando os pacientes chegarem até nós. Existe estratégia para isso. E essa estratégia eu ensino dentro da formação. Então, vocês vão ter estratégias validadas dentro da formação para que vocês possam ter os pacientes. Assim como eu mostrei ali várias alunas que já tiveram pacientes desde o primeiro mês.
aplicando as estratégias da formação. Sou muito tímida para aparecer, será que eu consigo atender? Lembra que eu falei para vocês que eu também era muito tímida? Eu também era muito tímida. A gente desenvolve isso, a gente consegue desenvolver essa habilidade. Tentei fazer agora o pagamento, mas não consegui porque eu estava sem limite no cartão. Posso fazer o pagamento depois? Lembrando, tá? Quem não tem limite no cartão pode utilizar 2 cartões ou então pode utilizar Pix e cartão. Ou também pode utilizar Pix e mais 2 cartão. Daí tem que chamar o administrador do grupo que vocês estão e pedir orientação, que eles vão te orientar. Mas pode fazer depois? Pode. Não tem problema? Não, só não vai ter acesso aos presentes, que são os 2 livros de estratégia de marketing e também o desafio do Instagram, a maleta personalizada com a mama didática, é importante falar isso também. Vocês vão ganhar uma mama didática que vai vir dentro dessa maleta de trabalho de vocês, uma maleta personalizada com o nome de vocês. Quem não fizer agora a inscrição não vai ter acesso a esses presentes. E também o valor da formação, ele é 4.497. Esse valor de 250, menos de 250 por mês, ele é só agora no início, depois ele vai mudar. Então não tem problema nenhum, mas aí só lembrar que talvez vocês não vão conseguir mais entrar na formação com esse valor especial. Quanto tempo leva para chegar o certificado? Depois que vocês finalizam a formação, não 1 ano de formação, os 3 meses de formação, que é os 3 meses de acompanhamento, esse certificado ele é confeccionado e enviado para casa de vocês. Eu tenho 2 filhos pequenos, será que eu vou dar conta de assistir? Sim, por quê? Porque a formação ela foi feita para quem tem filhos, ou seja, as aulas ao vivo que nós vamos ter, elas acontecem de noite, num horário estratégico, para que as crianças já estejam dormindo e vocês possam se dedicar. Vocês têm um cronograma dentro da formação que vocês vão aprender a ter organização, foco e disciplina para que vocês consigam assistir às aulas também. Qual que é o tempo da formação? A formação é 3 meses de acompanhamento de mentoria e 1 ano de formação de acesso a todas as aulas. Aqui foram todas as perguntas. Meninas, mais alguma dúvida a respeito da formação? Alguma dúvida a respeito dessa profissão, como que é atuar como consultora materno-infantil? Coloquem aqui para mim, antes da gente finalizar. Nada de dúvida mais? Ficou claro, então? Então escutem o coração de vocês. Se esse é o chamado de vocês, se vocês sentem a missão de se tornar uma agente de transformação, levar o pó mágico da informação, transformar a vida de vocês, preencher esse buraco que estava faltando, com esse propósito tão importante que é impactar vidas, transformar vidas e ainda ter liberdade financeira, ter liberdade de tempo com os filhos de vocês. Se vocês sentem no coração de vocês o chamado, aponta a câmera agora para esse QR Code, entra na formação, aproveita os 3 presentes, aproveita o valor especial, ou então aperta aqui nesse link que está nos comentários, faz a inscrição e eu espero vocês lá na nossa aula que começa no dia 17. No dia 17 de abril a gente vai ter já a nossa primeira aula e começa essa jornada linda de transformação. Certo, meninas? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Parabéns a todas que ficaram até agora, parabéns a todas que estão fazendo a inscrição, que estão entrando, tomando essa decisão. Contem comigo nessa jornada, vai ser um grande prazer poder conduzir e orientar vocês a se tornarem especialistas em maternidade, consultoras materno-infantil, fadas da maternidade que vão levar o pozinho mágico da informação para muitas famílias em apuros. Gente, um grande beijo e eu espero vocês agora lá no grupo e lá na nossa aula também.